Onoda viaja para a escola secundária Soroku de bicicleta e pensa em como mal pode esperar para ir a Akihabara depois da escola. Ele pega um caminho fora da estrada e ouve música constrangedora em alto volume, mas de repente um carro aparece na estrada, fazendo com que ele caia de lado. O motorista do carro, Takahashi, rapidamente dirige o carro para longe depois de dar seu cartão a Onoda, enquanto seu jovem mestre, Imaizumi, comenta que não há como Onoda estar realmente andando de bicicleta em um caminho tão íngreme, então ele provavelmente estava empurrando a bicicleta. Na escola, Onoda descobre que o clube de anime foi fechado devido à falta de membros, o que o entristece profundamente. Ele encontra algumas garotas e uma delas, chamada Miki, diz a ele que deveria pegar o ônibus se quiser ir para Akihabara. Ele revela que vai de bicicleta, e enquanto se apressa, continua pensando em como Miki foi gentil. Uma garota se aproxima de Imaizumi e diz que viu sua última corrida no ensino fundamental, na qual ele ficou em segundo lugar, mas ele se afasta dela como um Sigma Chad. Ele decide entregar sua inscrição para o clube de ciclismo mais tarde, e pensa em como perdeu sua última corrida contra um jogador chamado Midosuji. Ele se prepara e leva sua bicicleta até o portão principal para começar seu treino nas estradas de montanha. E então, Onoda também se junta a ele. Ele tenta convencer Onoda de que não deveria passar de bicicleta pelo portão porque a inclinação é muito íngreme, o que pode aumentar muito sua velocidade e ele pode acabar caindo, mas Onoda não o escuta. Ele começa a pedalar e Onoda o segue, mas assim como ele previu, Onoda perde o controle e cai. Onoda continua agindo como um idiota, então ele o deixa sozinho e continua seu treino em outra colina íngreme. Logo ele vê um ciclista à distância, então aumenta sua velocidade para competir com o ciclista, mas acaba sendo apenas Onoda que está subindo a colina suavemente. Enquanto isso, a equipe oficial do clube de ciclismo chega ao colégio Soroku, após fazer seu treino. Mais tarde à noite, Imaizumi continua seu treino em uma máquina de exercícios em casa e continua se esforçando, mesmo quando sua bicicleta cai. Ele toma um banho e se lembra de que se tornará o homem mais rápido da Terra. No dia seguinte, Onoda tenta colar pôsteres pela escola para recrutar membros para o clube de anime, mas logo encontra Miki, então ele foge. Miki o segue e diz que já o investigou, então sabe quem ele é. Ela pergunta se ele realmente foi até Akihabara de bicicleta, e ele revela que a corrente da bicicleta quebrou no caminho. Ela pensa que ele não conseguiu ir a Akihabara, mas ele diz que foi a Akihabara, e que a corrente da bicicleta quebrou no caminho de volta. Mais tarde, a amiga de Miki, Aya, diz a ela que Onoda deve estar mentindo para impressioná-la. Miki então se junta ao clube de ciclismo como gerente e revela que já conhece os membros, já que seu irmão mais velho, Kanzaki, costumava ser o capitão deles. Imaizumi então desafia Onoda para uma corrida na mesma colina onde se encontraram no dia anterior. Imaizumi explica que quer correr com ele na ladeira do portão traseiro, enquanto pensa em como quer confirmar que um perdedor patético como Onoda nunca pode usar uma bicicleta de mamãe para andar em uma estrada assim. Onoda tenta dar a desculpa de que sua bicicleta não está consertada, mas nada funciona com Imaizumi. Ele então decide dar uma rejeição direta, e Imaizumi diz a ele que se juntará ao seu clube de anime caso ele perca. Isso anima Onoda, então ele concorda imediatamente em realizar uma corrida 4 dias depois, já que sua bicicleta estará consertada até lá. Mais tarde, Miki encontra o cartaz do clube de anime que Imaizumi está segurando, e como são amigos de infância, ela o incomoda até que ele revele todas as informações sobre sua corrida com Onoda. Depois da escola, ela pergunta ao irmão, Kanzaki, que é mecânico de bicicletas, se alguém pode vencer uma corrida em uma bike de bebezão e se é possível andar de bicicleta da escola até Akihabara. Ele responde categoricamente não a ambas as perguntas dela, e 4 dias depois, tanto Onoda quanto Imaizumi chegam ao local da corrida. Imaizumi diz a ele que dará uma vantagem de 15 minutos no percurso de 5 km, e um grupo de garotas junto com Miki vem assistir à competição. Miki diz a Onoda que ele pode parecer legal se vencer, o que realmente o motiva, e a corrida deles começa enquanto Onoda avança primeiro. Imaizumi espera atrás enquanto Onoda pedala à frente e lentamente começa a ganhar velocidade. Devido ao ciclo computador que Imaizumi lhe deu, ele percebe que sua velocidade está em torno de 25 km por hora, o que ele nunca notou enquanto pedalava antes, e após 10 minutos, ele chega à base da ladeira. Ele decide seguir em frente em vez de esperar por Imaizumi, enquanto todas as fãs de Imaizumi o importunam para começar a corrida cedo para que ele não perca. Finalmente, quando 15 minutos se passam, ele acelera em direção à escola e passa por todos em uma velocidade muito rápida. Onoda sobe lentamente a colina e pensa que Imaizumi pode ter dificuldade em alcançá-lo, mas para sua surpresa, Imaizumi o alcança em apenas 10 minutos e até passa por ele, o que o surpreende. Miki e as garotas vão com Kanzaki para ver o resultado da corrida, e encontram Onoda no caminho, que lhes diz que Imaizumi já o ultrapassou. Ele parece desanimado, então Miki decide ajudá-lo. Ela ajusta a altura do selim da bicicleta dele e informa que uma boa altura pode ajudá-lo a usar mais de suas forças. Ele sobe na bicicleta novamente e, surpreendentemente, começa a correr muito mais rápido do que antes. Miki comenta com Kanzaki que Onoda tem uma chance de vencer devido ao seu estilo único de pedalar.
e até Imaizumi percebe que Onoda tem um estilo de pedalar único que foca na cadência e na geração de mais rotações. De acordo com ele, apenas ciclistas profissionais podem ter esse estilo, enquanto Onoda avança e se lembra de que precisa vencer para recrutar Imaizumi para o clube de anime. Ele logo se aproxima de Imaizumi, que elogia suas habilidades por ter chegado tão longe. Imaizumi então aumenta sua velocidade e pensa em como Onoda não pode aumentar mais suas rotações na sua bicicleta de mamãe. Mas mais uma vez, para sua surpresa, Onoda aumenta sua velocidade e o alcança. Imaizumi e Miki ambos notam que a bicicleta de Onoda tem uma engrenagem dianteira menor do que o normal, o que significa que ele não pode aumentar sua velocidade sem fazer mais esforço, e Miki comenta que seus pais devem ter colocado uma engrenagem menor na bicicleta dele para impedi-lo de se aventurar longe. Todos percebem que é muito surpreendente que Onoda conseguisse ir a Akihabara toda semana em uma bicicleta dessas, e logo Onoda chega ao lado de Imaizumi. Ele fica irritado ao ver um nerd sem noção competindo de igual para igual com ele, então ele levanta o traseiro e, colocando todo o seu peso nos pedais, aumenta ainda mais o ritmo. Onoda começa a desacelerar devido à baixa resistência, mas percebe que não quer perder de jeito nenhum, então se anima e pedala forte, fechando a distância entre eles. Com apenas uma curva restante, Imaizumi aceita o fato de que Onoda tem um talento muito excepcional devido à força das suas pernas e à sua cadência, e que ele só carece de resistência por causa de menos treino. De repente, ele passa por uma abertura em uma tampa de drenagem que o faz tropeçar e sua velocidade diminui, então Onoda aproveita essa chance para alcançá-lo. Imaizumi grita para Onoda porque ele está se esforçando tanto, já que ele nunca pode ganhar, e Onoda responde que quer reviver o clube de anime, pois não tem amigos. No final, Imaizumi vence a corrida por alguns passos e Kanzaki dá a Onoda um pouco de água para revivê-lo. Miki e Kanzaki elogiam suas habilidades e dizem como sua bicicleta tem uma marcha mais curta do que as bicicletas usuais. Os membros do clube de corrida de bicicleta, que também estavam assistindo a corrida, discutem a prova, e Onoda pedala de volta para sua casa, enquanto pensa em como Imaizumi nunca se juntará ao clube de anime agora. No dia seguinte, Imaizumi diz a ele para ficar com o ciclocomputador e pede para se juntar ao clube de ciclismo, já que ele tem as habilidades para isso. Onoda hesita, pois não gosta de clubes atléticos, e Imaizumi diz para ele entrar no clube se tiver determinação para vencer e correr mais rápido que todos os outros. Depois, os colegas de classe de Imaizumi comentam sobre como ele é distante, então Onoda o defende na frente deles. Depois da escola, ele pedala para Akihabara mais rápido do que antes devido ao selim levantado, e um cara aleatório elogia sua bicicleta em Akihabara. Uma pessoa aleatória chamada Naruko arrasta Onoda por uma loja de brinquedos e até pede dinheiro emprestado a ele para comprar uma figura de ação. Ele revela que se mudou recentemente de Osaka, por isso não conhece ninguém, e chama Onoda de cara legal por ajudá-lo. Ele também lhe diz que Osaka está cheia de fábricas de bicicletas, já que todo mundo anda de bicicleta lá, e que pode perceber, olhando para a bicicleta enferrujada de Onoda, que ele é seu parceiro há muito tempo. Naruko então inicia uma conversa com um cara chamativo que tem um carro elegante, e o homem chamativo joga uma bituca de cigarro na bicicleta de Onoda, o que irrita Naruko. Ele diz para ele pedir desculpas a Onoda, e quando Onoda tenta impedi-lo, ele até grita com ele para cuidar mais da sua bicicleta. O cara chamativo vai embora mesmo quando Naruko tenta persegui-lo, e Onoda percebe que Naruko é realmente um cara legal. Então o convida para passear por Akihabara. Naruko recusa a oferta e diz que está voltando para Shiba, então Onoda se oferece para ir com ele. Os dois então andam de bicicleta juntos, e no caminho Naruko avista o carro chamativo novamente, então começa a persegui-lo em sua bicicleta. Ele entrega um capacete para Onoda usar e ambos começam a perseguir o carro na rua, para a preocupação de Onoda, já que ele está acostumado a andar de bicicleta apenas na calçada. Para a surpresa de Naruko, Onoda pedala muito forte e o ultrapassa na estrada, então ele decide mostrar suas próprias habilidades e Onoda diz a ele que não consegue pedalar mais rápido. Naruko percebe que a bicicleta de mamãe de Onoda, além da marcha pequena, está prejudicando sua velocidade, mas também nota outra marcha adicional instalada na bicicleta de Onoda para aumentar sua velocidade. Após a corrida com Imaizumi, Miki instalou uma segunda marcha na bicicleta de Onoda, para ajudá-lo nas corridas de estrada, e no presente, Naruko comenta que alguém realmente deve querer que ele entre no mundo das corridas. Sob a instrução de Naruko, Onoda troca de marcha e acelera à frente de Naruko num instante. Ambos começam a se aproximar do carro chamativo, mas ao chegarem a uma ponte, um vento forte começa a soprar, o que atrapalha o ritmo de Onoda. Naruko diz para ele colocar sua bicicleta atrás da dele para formar um vácuo, o que é comum no mundo do ciclismo. Segundo ele, isso pode ajudar a bloquear o vento, então Onoda segue seu conselho e aproxima sua bicicleta da de Naruko, o que para o vento. A velocidade deles aumenta coletivamente, e ao se aproximarem do carro, Onoda troca de marcha e acelera em direção ao carro. Ele percebe que realmente gosta do vento no rosto, e em vez de entregar a bituca de cigarro para o cara do carro, ele até ultrapassa o carro com sua bicicleta.
No dia seguinte, Onoda percebe que está com muita fome, apesar de comer normalmente. Ele então corre para a cafeteria da escola para comprar pão, mas continua sendo empurrado enquanto os outros estudantes acabam comprando todo o almoço. Ele encontra Naruko, que também está disputando o almoço, e Naruko mais tarde lhe diz que também se juntou a Soroku porque tem um clube de corrida de bicicletas. Ele conta como teve uma corrida há algum tempo atrás e lhe fala sobre várias coisas da corrida de bicicletas, o que anima Onoda. Ele lhe diz que o final da corrida é sempre muito gratificante e que uma única corrida consome até 5.000 calorias, o que faz Onoda perceber que está com fome na maioria dos dias devido ao aumento do ciclismo. Ele diz a Onoda que ele seria muito bom no ciclismo, então deveria tentar, e até Onoda começa a pensar que deveria se juntar a um clube atlético. Mas quando tenta chutar uma bola de futebol, ela imediatamente cai. Ao ver isso, Naruko o convida depois da escola na base da ladeira traseira, e quando Onoda chega lá, ele se depara com um clube de corrida de bicicleta subindo a colina em alta velocidade. Até mesmo Imaizumi fica para trás deles, e Naruko então lhe diz que andar de bicicleta não requer muito atletismo como os outros esportes, porque a bicicleta fornece a maior parte do esporte, então a pessoa só precisa pedalar bem para ser boa nisso. Os membros do clube de ciclismo discutem como vão fazer uma cerimônia que fará todos os jogadores patéticos do primeiro ano saírem. Onoda tem um pneu furado no caminho de volta e Kanzaki acaba pegando-o de alguma forma. Ele diz a ele que o clube de ciclismo está visando vencer o Inter-High este ano e que a maioria dos membros nem conseguia subir a ladeira durante o primeiro ano. Ele então lhe dá um guia sobre ciclismo, e no dia seguinte Naruko revela que vai se juntar ao clube no mesmo dia. Onoda diz a ele que decidiu entrar no clube e que quer ver se uma pessoa patética como ele realmente tem potencial. Ambos visitam o clube de ciclismo com outro colega de classe, que não para de falar sobre ser um profissional de bicicleta, e Naruko e Imaizumi se encontram oficialmente no clube também. Imaizumi percebe que Onoda é realmente azarado se ele está se juntando nesse dia específico, e Kinju, o capitão, diz a todos os novos membros que todos eles vão correr em um percurso de 60 km em breve. Alguns novos membros começam a surtar enquanto Onoda fica feliz por correr novamente com Imaizumi e Naruko. Naruko e Imaizumi trocam provocações sobre quem vai ganhar a corrida e os outros correm para se preparar para a corrida. Kinju comenta que 2 jogadores serão escolhidos para o torneio Inter-High com base no resultado da corrida. Alguns repórteres se reúnem na instalação de treinamento de bicicletas da Academia Hakone, já que a Academia Hakone foi a vencedora do torneio Inter-High do ano passado. Enquanto isso, Onoda começa seu aquecimento colocando sua bicicleta em rolos, o que surpreende a todos, já que é difícil pedalar em rolos com uma bicicleta de passeio. Kanzaki fica preso no trânsito e Kinju diz a Onoda que ele não pode ter equipamentos e suprimentos adequados, então ele está com azar. Onoda não se importa, já que sempre andou de bicicleta de mamãe. E antes da corrida começar, Kinju diz a todos os alunos do primeiro ano que eles seguirão atrás deles em uma van para pegar qualquer jogador que não consiga terminar a corrida. A corrida começa, e na primeira fase, todos percorrem a cidade e seguem Imaizumi de acordo com as instruções de Kinju. Um dos ciclistas começa a correr à frente, mesmo que Kinju tenha dito a todos para seguirem Imaizumi nas dependências da cidade, e ele declara que quer vencer a qualquer custo. Outro jogador incita Imaizumi a aumentar o ritmo e até o acusa de pedalar devagar por causa de Onoda. Então Imaizumi explica a ele que estão começando devagar de propósito para aquecer e que a corrida real começará quando chegarem ao campo. Os outros acham que todos ficarão para trás assim que Imaizumi chegar ao campo, e Naruko aconselha Onoda a não desistir, já que a corrida apenas começou. Ele diz a ele que surgirá uma oportunidade ao longo do percurso da corrida, que só ele pode aproveitar, então ele deve esperar por ela. Os ciclistas começam a aumentar a velocidade lentamente, enquanto Kanzaki pega os membros seniores e eles avançam para seguir todos os ciclistas. À medida que os ciclistas se aproximam do campo, Naruko e Imaizumi mudam de marcha e avançam à frente de todos, pois a verdadeira corrida deles começa. Naruko avança primeiro e Imaizumi muda de marcha para acelerar até ele. Onoda também muda para a marcha externa para aumentar sua velocidade, mas em um segundo, todos os outros membros passam por ele. Eles explicam a ele que suas bicicletas têm 20 marchas, o que lhes permite controlar o movimento facilmente, enquanto a bicicleta dele tem apenas 2 marchas, o que o impede de competir com eles. Para testar a teoria, eles até dizem para ele correr com eles até uma máquina de venda automática à distância. Naruko e Imaizumi discutem como Onoda não pode alcançá-los, especialmente na sua bicicleta de passeio que não é feita para velocidade. Enquanto isso, os outros jogadores passam por Onoda e quando ele tenta pedalar com muita força, a corrente se solta, fazendo com que ele caia. A van de resgate chega, então ele começa a pedalar novamente para evitá-los, mas acaba caindo de novo. Kinju e Mika entregam a bicicleta de corrida que trouxeram para ele e dizem para ele não perder a esperança, já que agora ele pode correr com a bicicleta de corrida. Onoda fica esperançoso novamente e diz a si mesmo que pode fazer mais amigos com a ajuda de sua bicicleta. Ele sobe na bicicleta de corrida e começa a pedalar, embora seja a primeira vez em uma bicicleta assim. Sua velocidade continua aumentando e ele diz a si mesmo que pode correr com todos os outros com a ajuda de uma bicicleta assim.
A corrida continua enquanto Imaizumi e Naruko entram na encosta da montanha após passarem pelo campo. Os outros seguem atrás deles, e logo Onoda também entra na encosta da montanha. Um transeunte observa que Onoda era o ciclista mais rápido entre todos os ciclistas, e até os membros do clube comentam como Onoda não está diminuindo a velocidade, apesar de subir a colina. Ele ultrapassa o primeiro jogador e depois o segundo, o que os surpreende, já que pensavam que ele era apenas um iniciante. Onoda se inclina para baixo quando faz curvas, o que faz os pedais da bicicleta tocarem o chão, mas ele não percebe isso e continua correndo à frente. Os membros do clube discutem como sua técnica é um desastre, mas ele ainda corre com tanta paixão. Onoda então passa pelo jogador chamado Kuwata, que havia quebrado as regras no início, e isso frustra Kuwata, que começa a reclamar por estar ficando para trás. A área das montanhas profundas começa, na qual Onoda não diminui a velocidade, e os membros discutem que Onoda nunca conseguirá alcançar Imaizumi e Naruko, já que está 8 minutos atrás deles. Outro membro sênior chamado Makishima comenta que ele terá que aumentar ainda mais sua velocidade para alcançar a dupla. Kinju instrui Kanzaki a dirigir até Onoda, e então entrega sua garrafa de água para ele. Ele diz para prendê-la na bicicleta e solta uma verdade chocante de que ele nunca poderá alcançar Imaizumi e Naruko a essa velocidade. Onoda argumenta que vai pedalar mais rápido, mas Kinju diz a ele que devido à sua resistência limitada, ele não conseguirá terminar a corrida, mesmo que pedale mais rápido. Ele diz que Onoda já fez um grande feito ao chegar em terceiro na corrida e então pede para ele escolher se quer desistir ao perseguir Imaizumi e Naruko, ou se quer chegar apenas na terceira posição. Onoda instantaneamente decide perseguir os outros dois jogadores, então Kinju o aconselha a aumentar sua cadência em 30 rotações por minuto se quiser ter sucesso. Onoda começa a pedalar ainda mais rápido, e Kinju aconselha Kanzaki a continuar seguindo ele em vez de ir para trás. Os outros comentam como Onoda será o maior iniciante na história do ciclismo se conseguir realizar isso. Naruko começa a desacelerar ligeiramente enquanto ambos sobem a colina, e ele diz a Imaizumi que está apenas desacelerando por causa dele. Ele pensa consigo mesmo como Imaizumi não sabe que ele não é bom em andar de bicicleta nas montanhas e como ele está estudando-o tão atentamente. Ele percebe que Imaizumi está pedalando a poucos metros dele para avaliar suas habilidades, enquanto Imaizumi pensa sobre como o caminho vai mudar para uma descida. Então ele deve mudar suas táticas em breve. Ele acelera à frente de Naruko, então Naruko também fica competitivo, e ambos começam a competir seriamente um contra o outro. No caminho, eles encontram um estrangeiro que os incentiva animadamente e ambos param quando ele de repente cai. Eles o ajudam a se levantar e ele aconselha Naruko a focar mais nos músculos das costas. Ele também aconselha Imaizumi a focar na pedalada, e ambos percebem que ele deve ser o treinador deles. Ele diz a eles que outro garoto está se aproximando de bicicleta, então ambos pulam em suas bicicletas e continuam correndo. Onoda finalmente alcança Imaizumi e Naruko e grita para eles pedalarem juntos com ele. Todos eles pedalam juntos, enquanto Kanzaki pega o treinador do clube, e todos ficam maravilhados com as habilidades de Onoda, já que ele realmente conseguiu alcançá-los. Kinju comenta que sua verdadeira batalha começou agora, já que o caminho à frente será uma luta para ele. Naruko e Onoda aceleram, e Imaizumi decide entrar no jogo deles, mesmo sabendo que é ineficiente acelerar nesta parte da corrida. Onoda se enrosca nos galhos das árvores e até bate nas rachaduras da estrada, o que faz Naruko perceber que ele deve ter corrido direto até eles. Imaizumi também nota que Onoda não tem um bom ritmo, e Naruko fica animado, então ele muda sua postura e começa a subir a colina com ainda mais velocidade. Isso surpreende Imaizumi, que pensava que Naruko era ruim em subir colinas, e Naruko se lembra de como costumava praticar corridas na montanha Hoko para superar sua fraqueza. Imaizumi também muda suas marchas, já que não quer perder para um tagarela, e corre para alcançar Naruko. Para a surpresa de ambos, Onoda não fica para trás. Na verdade, ele mantém o ritmo deles enquanto sorri o tempo todo. O treinador aponta que a razão pela qual Onoda é tão encantador é porque ele se diverte ao pedalar, e até Imaizumi percebe que não deve subestimar Onoda demais, senão ele perderá. Ele aumenta sua velocidade em 10%, enquanto Naruko percebe que o caminho vai ficar mais íngreme em breve. Por isso começa a diminuir a velocidade. Como ele é um velocista, não consegue subir adequadamente em caminhos íngremes, então começa a desacelerar e Onoda desacelera para acompanhá-lo. Naruko diz a ele para correr à frente e que ele os ultrapassará assim que chegarem a um terreno plano. Ele até agarra sua mão para passar seu espírito para ele, e Onoda corre à frente para alcançar Imaizumi. Os outros acham que Onoda pode até ultrapassar Imaizumi com base no aumento de sua cadência. Mas Kinju aponta que Onoda nunca pode vencer Imaizumi, pois lhe faltam algumas qualidades básicas para se tornar um escalador. Onoda lembra que Naruko lhe disse que quem chega primeiro ao pico da montanha é chamado de Rei das Montanhas e ganha uma camisa especial. Enquanto isso, Imaizumi aumenta sua pedalada, mesmo que isso não seja algo que ele normalmente faria. Miki lembra como ele e Imaizumi se conheceram quando eram crianças, e como ele costumava ser um jogador mimado, mas logo começou a mudar e se tornou mais calmo.
Ela percebe que sempre que ele corre com Onoda, ele fica animado como nos velhos tempos, e Onoda se lembra de que tem que ultrapassar Imaizumi a qualquer custo. Ele aumenta sua cadência em 30 rotações por minuto a mais e alcança o lado de Imaizumi. Sakamichi e Imaizumi competem lado a lado, e com apenas 500 metros restantes até o final, eles ativam seu modo Super Saiyajin 3. Naruko se arrepende de não ver o rosto de Imaizumi enquanto Onoda. Lembra como Naruko lhe disse para usar um truque secreto no final, clicando 2 vezes na alavanca de câmbio. Kinju comenta que Onoda ainda carece de algo específico necessário para vencer, e com apenas algumas centenas de metros restantes, Imaizumi se levanta do selim para aumentar sua velocidade. Nesse momento, Onoda também começa a sorrir ao lembrar do conselho de Naruko, de que ele deve trocar de marcha no momento em que Imaizumi se levantar do assento. Onoda muda 2 marchas e se levanta do lado para fazer o movimento de dança, assim como Imaizumi. Isso choca a todos, já que não é um movimento de iniciante, e Onoda só aprendeu há pouco tempo. Ele avança à frente de Imaizumi através da dança, o que motiva Imaizumi, e ele também corre até ele. Ambos colidem um com o outro, mas Onoda recupera o equilíbrio e coloca todo o seu esforço para ultrapassar Imaizumi. Ele se lembra do conselho de Naruko dizendo para colocar todo o seu suor e lágrimas para vencer Imaizumi. Então ele grita como um Banshee e pedala ainda mais forte enquanto Imaizumi se lembra de todas as suas lutas no passado, então ele também pedala mais forte. No último momento, Onoda grita sua música de anime favorita chamada Princess, como um verdadeiro nerd, e cruza o pico da montanha alguns passos à frente de Imaizumi, o que o torna o rei da montanha no jargão do ciclismo. Todos os outros celebram seu sucesso em vencer a etapa da montanha, que parecia inacreditável desde o início. E Imaizumi diz a si mesmo que ainda precisa conquistar algo. Ele avança enquanto Onoda começa a sentir tontura e cai da bicicleta devido à falta de resistência. Os veteranos correm para o lado dele, e Miki diz que ele venceu Imaizumi no pico da montanha. Um veterano chamado Tadokoro diz a ele que precisa se levantar para chegar à linha de chegada, enquanto Kinju levanta Onoda e diz para ele descansar, já que sua corrida terminou agora. Ele até tem dificuldade para andar, e quando percebe sua bicicleta caída, rasteja até ela e começa a surtar como um homem falido. Naruko então dá um high five em Onoda quando ele cruza o pico da montanha e diz para deixar a corrida com ele. O treinador então diz para ele trocar para a camisa de rei da montanha para não pegar um resfriado e lhe dá uma sabedoria boba de que ele acabou de lhes dar uma verdadeira corrida de estrada. Ele mostra a paisagem do topo da montanha e pergunta se ele se divertiu pedalando. Então Onoda diz que foi muito divertido. Todos eles então voltam a andar na van de Kanzaki para seguir os outros corredores e encontram Naruko, que alcançou Imaizumi. Naruko e Imaizumi correm lado a lado e Kinju diz a Onoda para ficar mais forte através da prática para que ele possa se juntar a eles na próxima vez. Finalmente, a corrida termina com Imaizumi vencendo e ambos desabam no chão de exaustão. Onoda decide praticar mais e pedalar mais para alcançar o nível de Imaizumi e Naruko. No dia seguinte na escola, os músculos de Onoda doem por todo o corpo, mesmo quando ele anda, e Miki diz a ele que não há o que fazer, já que ele se esforçou tanto. Ela o lembra de seu feito extraordinário de alcançar o pico da montanha primeiro e diz para ele ter confiança em suas habilidades. Outro aluno do primeiro ano chamado Tsujimoto, que chegou em terceiro, começa a exibir suas habilidades inexistentes, e a amiga de Miki, Aya, percebe que Onoda está mais confiante do que antes. Imaizumi se encontra com Kinju e informa que um aluno do primeiro ano chamado Kawada desistiu. Kinju então diz a ele que é responsável por todos os alunos do primeiro ano. Enquanto isso, Naruko reclama por ter perdido para Imaizumi e promete treinar mais para vencê-lo. Onoda pratica ciclismo de manhã cedo e Naruko também se junta a ele após terminar seu treino matinal. Ele conta como começou a treinar e praticar para vencer Imaizumi e depois de pedir para não revelar isso a Imaizumi, ele vai embora. Logo, Imaizumi se junta a Onoda também e diz que tem treinado secretamente para derrotar Naruko. Ele pede para não revelar isso a Naruko e também para não faltar ao treino de hoje, conforme as instruções de Kinju. Depois, Naruko e Onoda se encontram na sala do clube, onde encontram um buraco enorme atrás de um dos cartazes. Makishima lhes diz que ele fez o buraco e se afasta. Durante o treino mais tarde, Kinju anuncia que cada aluno do primeiro ano será agrupado com outro jogador e eles correrão juntos ao redor da escola. Naruko corre com um aluno do terceiro ano chamado Tadokoro, que usa sua força muscular para competir com ele, enquanto Imaizumi compete com o próprio Kinju e luta para alcançá-lo. Ele se esforça ao máximo, mas para sua surpresa, Kinju assume a liderança facilmente. Onoda é agrupado com Makishima, que também é um alpinista como ele, e antes de começarem, Makishima tenta relaxá-lo. Ambos começam a corrida e Makishima aconselha-o a ir devagar, já que podem competir na subida final. Ele então tenta fazer uma conversa casual com Onoda, que acha Makishima realmente assustador e desinteressado nele. Ambos chegam à subida final e Makishima acelera, mas percebe que Onoda está realmente com medo dele, por isso não está pedalando corretamente. Ele tenta fazer uma conversa casual com ele e depois diz para seguir seu ciclismo.
Makishima então faz um estilo de dança muito incomum para subir a montanha, o que motiva Onoda a correr atrás dele. Ele elogia o estilo de ciclismo dele e tenta copiá-lo, mas cai. Ele continua tentando copiar, mas cai. E Makishima compartilha sua história triste de que, durante seu primeiro ano, todos os veteranos costumavam corrigir seu estilo de ciclismo. Então ele decidiu aperfeiçoar seu próprio estilo para conquistar a escalada de montanhas. Ele aconselha Onoda a focar também no seu estilo de alta cadência, e depois Makishima revela que fez um buraco na parede para esconder seu registro de treinamento, que ele costumava escrever na parede. Durante as corridas individuais, Naruko perde para Tadokoro, e pede para correr novamente com ele. Ele perde de novo, então pede para correr com ele novamente. No dia seguinte, Naruko conta aos outros que correu 10 voltas com Tadokoro, das quais venceu apenas as 2 últimas porque Tadokoro estava cansado. Até Imaizumi correu 3 voltas com Kinju e Tsujimoto os convida para irem às compras com ele depois da escola. Imaizumi então vai à sala deles e diz que as eliminatórias de Shiba estão acontecendo em breve, o que determinará os representantes de Shiba para o torneio Inter-High. Onoda falta da escola com Imaizumi e Naruko para ir ver as preliminares, e como ele está novamente na sua bicicleta de mamãe, os dois carregam a bicicleta dele. Eles chegam ao percurso de Makuhari, onde o primeiro grupo já começou a dar voltas em um circuito. Como a corrida total é de 50 km, os alunos do primeiro ano assistem enquanto 2 outras equipes escolares lideram a corrida, e após 50 segundos, a equipe de Sorroku passa por eles. Todos eles também notam os calouros, então Tadokoro grita para Naruko prestar atenção. Ele grita que vão ganhar a corrida por 1 minuto, o que os choca, já que a equipe está muito atrás. Logo, a equipe líder de Kashua East percebe que a equipe de Sorroku está se aproximando. Então tentam acelerar, mas Tadokoro chega lado a lado e os intimida a sair do caminho. Ele usa um poder extraordinário para abrir caminho, e toda a equipe o segue. O que faz os membros de Kashua perceberem que estão se deparando com o famoso movimento de Sorroku, chamado O Trem Bala. Kinju diz a eles, boa sorte para o próximo ano, e eles ultrapassam Kashua East com uma suavidade de manteiga. Logo, a rodada final é anunciada, e desta vez a equipe de Sorroku lidera a corrida. Depois, os calouros ouvem o anúncio de que Sorroku venceu, enquanto Onoda percebe que os veteranos nem precisam mais de seus traseiros inúteis neste ponto. E Haruko se levanta para praticar, já que ele não consegue nem vencer Tadokoro neste momento. E até Imaizumi se levanta para praticar e destronar Kinju da posição de as. Eles começam a discutir, e então dizem a Onoda que precisam derrotar os veteranos antes que se formem. Logo, os veteranos se juntam a eles e Imaizumi pergunta por que não lhes contaram sobre as preliminares. Eles dizem que muitas outras escolas também vieram assistir a partida para se reunir lá para o Inter-High, então não queriam revelar as forças dos outros membros para que pudessem usá-las no futuro. Enquanto isso, alguém liga para Midousuji e conta sobre o desempenho da equipe de Sorroku e como é nojento que eles tenham apenas uma pequena equipe de 3 membros. Mais tarde, os veteranos dizem aos calouros que, como o torneio Inter-High é em 2 meses, eles vão fazer uma viagem de pernoite para treiná-los. A equipe de ciclismo da Academia Hakone fica sabendo da vitória de Sorroku enquanto seu membro do primeiro ano, Manami, pratica ciclismo nas colinas. A equipe de Sorroku vai para um centro esportivo em Izu, onde podem praticar o quanto quiserem, e Onoda fica enjoado no caminho. Como eles têm um cronograma rigoroso, a equipe deixa Onoda na beira da estrada para que Kanzaki possa buscá-lo mais tarde, enquanto eles seguem para Izu sem ele. A carteira de Onoda também fica no ônibus, e ele desmaia na estrada por não ter água. Mas nesse momento, Manami de Hakone o encontra. Ele lhe dá água para beber e até percebe que ele é ciclista pela maneira como Onoda engole a água. Ele revela que adora pedalar nas colinas, já que cresceu nas montanhas, e se apresenta. Ele entrega sua garrafa a Onoda e depois corre para ir à escola. Toda a equipe chega ao centro esportivo, onde todos os alunos do primeiro ano são agrupados em uma sala. E Imaizumi diz a todos para se prepararem logo. Eles então visitam o percurso de corrida, que está cheio de inclinações, colinas e altos e baixos. Onoda se lembra das palavras de Manami, enquanto olha para todas as colinas e pensa em como quer andar de bicicleta com ele. Kinju diz à equipe que 3 dos membros do clube não vieram intencionalmente devido ao treino brutal do ano passado. Kinju então dá a todos luzes para pedalar à noite, e diz para pedalar em 1000 km nos próximos 4 dias. Ele também modifica as bicicletas de alguns membros e diz a Naruko que removeu seus guidões, o que dificulta para ele se mover em alta velocidade. Ele também remove as marchas da bicicleta de Imaizumi, o que significa que ele tem que pedalar com uma marcha fixa, e ele também modifica a bicicleta de Onoda, mas não o informa. Enquanto todos começam o treino, Imaizumi e Naruko têm dificuldade em pedalar como de costume, enquanto Onoda percebe que não consegue subir adequadamente na sua bicicleta. Kinju diz que os alunos do primeiro ano estão fora do torneio Inter-High se não conseguirem terminar o treino, mesmo com suas bicicletas modificadas. E quando Naruko e Imaizumi terminam a volta inicial, percebem que pode ser impossível treinar nessas condições. Onoda luta para pedalar sua bicicleta na subida, e até mesmo Sugimoto, o homem menos talentoso da equipe, passa por ele.
Makishima o vê, então para e diz a ele que Kinju modificou sua bicicleta. Quando ele ainda não percebe nada incomum sobre sua bicicleta, Makishima revela que sua bicicleta tem pneus muito pesados, o que não só prejudica suas habilidades de escalada, mas os pneus também não rolam adequadamente porque são muito velhos. Ele aconselha a parar de reclamar e a superar seu obstáculo de uma vez por todas para ter sucesso no futuro. Ele também o aconselha a reduzir 2 marchas, o que facilita pedalar em um ritmo lento. O primeiro dia de treino termina com Imaizumi e Naruko completando 250 km, enquanto Onoda completa apenas 165 km. No segundo dia da viagem de treino, Makishima se levanta cedo antes dos novatos para se preparar e conversa com Kinju sobre o desempenho dos novatos até agora. Mais tarde, Tadokoro come como se fosse seu último dia na Terra e força Onoda a comer mais também devido ao treinamento intenso. Kinju então aconselha os novatos a planejarem seus intervalos de acordo com suas habilidades e revela que planeja começar a pedalar 30 minutos depois deles, já que ele é legal assim. Haruko e Imaizumi começam a pedalar juntos, e ambos trocam provocações sobre perder como um bando de crianças de 2 anos. Onoda faz sua primeira pausa ao completar 250 km e Sugimoto lhe dá géis de calorias para se reabastecer. Até Tadokoro faz uma pausa com eles enquanto Naruko e Imaizumi continuam pedalando no calor intenso. Eles se provocam como sempre, e Imaizumi diz a Naruko para fazer uma pausa antes dele. Nesse momento, ele acidentalmente deixa sua garrafa de água cair, e ao se abaixar para pegá-la, quase cai devido ao cansaço. Naruko pega a garrafa de água dele, e Onoda diz que vai vencer contra ele e todos os outros, apesar da bicicleta modificada e do calor, então ele deveria parar de sentir pena dele. Naruko joga a garrafa de água fora e logo eles retomam o treinamento. Ambos continuam o treinamento junto com Onoda até tarde da noite, e depois todos tomam banho juntos. Naruko quase adormece e Onoda até se afoga na água do banho de tão exausto, então Naruko tem que salvá-lo. Eles então encontram Kinju, que lhes diz que receberam uma proposta de entrevista de uma revista famosa que quer entrevistar um atleta de cada equipe participante do Inter High. Ele pergunta a Naruko se ele quer dar uma entrevista, já que gosta de se destacar, mas Naruko recusa a oferta e diz que só quer se concentrar em treinar duro. Na escola secundária Kyoto Fushimi, Midosu Uji ordena ao capitão, Ishigaki, que dê a entrevista. Ishigaki relembra como no passado, Midosu Uji entrou no clube deles e anunciou com uma cara feia e assustadora que ele seria o as da equipe. Ele desafia Ishigaki para uma corrida, já que ele era o antigo as, e então o derrota com uma diferença de 3 minutos usando uma bicicleta emprestada. Ishigaki o aceita como um novo as e diz à equipe que precisa de 6 jogadores no time para que possam vencer todos os eventos no torneio Inter High e esmagar os jogadores da Academia Hakone. No presente, na Academia Hakone, seus jogadores também. Participar da entrevista enquanto o jogador deles, Todo, provoca Makishima na ligação. Todo pensa em como mal pode esperar para vencer Makishima durante o torneio Inter High. A equipe então faz uma entrevista com os repórteres e seu capitão, Fukutomi, diz a eles que todos os membros da equipe são aces. Mais tarde, Todo diz a Manami para visitar o centro esportivo onde Soroku está treinando para testemunhar o estilo único de ciclismo de um dos membros lá. Na manhã seguinte, Onoda se levanta mais cedo do que todos os outros e se prepara para começar a treinar. Ele começa a pensar em como é o membro mais lento, já que só completou 390 km, mas lembra-se de focar apenas no seu treinamento e em mais nada. Ele começa suas voltas e continua fazendo-as, mesmo que todos os outros ainda estejam dormindo. Kinju o encontra dando voltas e percebe que Onoda ficou mais rápido, apesar dos pneus pesados em sua bicicleta. Até Onoda percebe que está terminando suas voltas mais rápido do que antes e percebe que seu corpo está se acostumando aos pneus pesados. Quando chega a uma colina, ele muda uma marcha para cima para terminar suas voltas mais rápido e completar seus 1000 km a tempo. Ele sobe a colina e começa a pensar em como é divertido, mas então percebe outra pessoa andando de bicicleta cedo pela manhã. Ele começa a perseguir a bicicleta e logo percebe que é Manami, que lhe deu água antes. Eles se cumprimentam e Manami revela que está ali para observar a equipe de Soroku e que entrou sorrateiramente pela parte de trás. Ele revela que é de Hakone, que venceu o torneio Inter High no ano passado, e então pergunta a Onoda se ele vai participar do Inter High. Onoda hesita em responder, pois não tem certeza sobre sua participação, e então pede a Manami para correr com ele até o topo da colina. Ambos começam a correr juntos, e enquanto Manami avança, Onoda pedala mais forte para acompanhá-lo. Manami avança e novamente Onoda pedala mais rápido para alcançá-lo. Manami logo percebe que a força de Onoda é sua cadência, e que ele pode facilmente alcançá-lo, embora seja lento para começar. Ele também pensa consigo mesmo que encontrou o escalador interessante de que Todo estava falando, e que acha Onoda realmente interessante, já que ambos têm estilos de escalada semelhantes. Faltando apenas alguns metros para o topo da colina, Onoda diz a ele que devolverá sua garrafa de água se vencer, e começa a aumentar sua velocidade para ultrapassá-lo.
Manami também percebe que Onoda não está usando sapatos de corrida, o que ajudaria na pedalada, e ele começa a levar Onoda mais a sério, então acelera. Ele acaba ganhando a corrida, e Onoda mais tarde elogia suas habilidades como uma fã apaixonada. Manami pensa em como os sapatos de corrida se prendem ao pedal, o que aumenta a velocidade do ciclista, e ele até nota os pneus pesados na bicicleta de Onoda. Ele diz para Onoda devolver sua garrafa no torneio Inter-High durante o verão, e até faz uma promessa antes de sair correndo. Mais tarde, Naruko e Imaizumi acordam e se apressam para começar a praticar. Os veteranos assistem a toda a dramatização, enquanto Manami discute o novo escalador com Todo. Ambos percebem que Manami encontrou alguém além de Makishima, e Onoda diz a si mesmo que precisa chegar ao Inter-High para competir com Manami. O terceiro dia de treinamento continua enquanto Onoda reflete sobre o fato de que nunca tinha pensado em participar do Inter-High antes. Naruko e Imaizumi discutem entre si sobre copiar os estilos um do outro e encontram Onoda no caminho. Onoda pergunta o que ele pode fazer para participar do torneio Inter-High, o que o surpreende, e Naruko responde que ele mesmo não sabe a resposta. Ele comenta que o pensamento de Kinju é simples e que eles têm que completar 1000 km de treinamento primeiro para provar a ele que são capazes o suficiente. Isso motiva Onoda, e todos continuam seu treinamento com o objetivo de chegar ao Inter-High em suas mentes. Tadokoro começa a treinar também, e Kinju percebe que todos, incluindo os dois do segundo ano, também se estabeleceram, então ele decide fazer algumas mudanças. Em vez de mostrar os quilômetros que cada jogador percorreu, ele muda o sistema de exibição para o número de voltas completadas, o que faz parecer que todos estão competindo em uma corrida. Como esperado, Imaizumi e Naruko aumentam a velocidade para cobrir mais voltas e Onoda decide pedalar mais rápido também, já que é a única maneira de superar o obstáculo à sua frente. Os três aumentam o ritmo, começando a cobrir mais voltas gradualmente, enquanto os alunos do segundo ano mantêm seu ritmo constante, pois já cobriram mais quilômetros do que os do primeiro ano. Imaizumi declara que vai derrotar os alunos do segundo ano, eventualmente ultrapassando-os, e Kinju diz a Makishima que os membros do segundo ano chamados Teshima e Aoyagi sabem o que é preciso para alcançar e vencer o Inter-High. Ele comenta que os alunos do primeiro ano não podem vencer se subestimarem os do segundo ano. Enquanto isso, Sugimoto percebe que Teshima e Aoyagi estão pedalando muito próximos, com os pneus quase se tocando, o que só é possível devido ao trabalho em equipe perfeito e à coordenação sem esforço deles. Mais tarde à noite, os alunos do primeiro ano finalmente alcançam os do segundo ano durante suas 147ª voltas e Imaizumi pede que os deixem passar para que possam ultrapassá-los. Teshima aponta que os alunos do primeiro ano parecem muito cansados e então dá um empurrão forte em Aoyagi, que acelera e avança rapidamente. Os outros percebem que os alunos do segundo ano estão usando uma técnica de fuga em que um jogador se distancia do grupo para cobrir mais distância e assim vencer. Aoyagi corre 5 km à frente deles e Teshima comenta que eles estavam deliberadamente esperando que eles os alcançassem para mostrar que vão ganhar. Naruko comenta que ainda assim eles vão vencer e tenta avançar, mas Teshima o bloqueia, o que quase faz Naruko cair. Aoyagi continua aumentando seu ritmo enquanto Imaizumi tenta aumentar sua velocidade, e mais uma vez Teshima o bloqueia. Teshima então o provoca chamando-o de jogador de elite e diz que eles costumavam competir juntos no ensino fundamental, mas ele nunca venceu enquanto Imaizumi sempre vencia. Ele continua reclamando por ser uma pessoa comum, então Naruko o ultrapassa na ladeira plana. Nesse momento, eles chegam a uma subida que faz Naruko desacelerar e Teshima declara que todos perderão este jogo em 3 voltas. Naruko não cai na provocação. Em vez disso, ele usa seu movimento de escalada rápida para subir correndo e ultrapassa Teshima. No entanto, Teshima facilmente o alcança e diz que tem conservado a força das pernas para sempre poder bloqueá-lo e persegui-lo. Eles chegam perto do topo, onde Teshima mostra o quanto Aoyagi se distanciou deles. No passado, Teshima chega na 43ª posição em seu último torneio de ciclismo do ensino fundamental e diz a si mesmo que é uma pessoa comum e patética que não consegue nem vencer, então deveria desistir. Ele decide parar de pedalar no ensino médio, mas um dia encontra Aoyagi que estava pedalando. Então começa a conversar com ele, e de alguma forma acaba entrando no clube de ciclismo porque sentiu o mesmo espírito em Aoyagi também. Ambos não tinham talento extraordinário, então geralmente não conseguiam completar voltas, e logo Kinju lhes diz que não podem participar do torneio Inter-High Tour. Ambos ficam motivados a participar do Inter-High depois de assisti-lo pessoalmente, e como são fracos individualmente, decidem se unir para planejar e vencer juntos. Logo, devido às estratégias de Tashima e ao ciclismo de Aoyagi, Aoyagi começa a vencer as partidas, embora fosse sempre uma vitória conjunta. Logo, todos chegam a outra colina, e Tashima pensa em como os alunos do primeiro ano nunca podem ultrapassá-lo agora. Onoda tenta pensar em um plano para passar Tashima, já que os outros dois continuam falhando, mas seu cérebro de macaco não consegue pensar em nada. Tashima diz a eles que não podem vencê-lo agora, pois é noite, e não é permitido ultrapassar ninguém à noite devido ao risco de se machucar. Ele revela que Kinju irá oficialmente dizer a eles para não se ultrapassarem em breve, e que eles têm apenas meia volta para ultrapassá-lo.
Caso contrário, eles perderão. Onoda começa a reclamar sobre como ele quer ver Naruko e Inazumi irem para o Inter High, e que eles devem avançar mesmo que ele próprio esteja muitas voltas atrás. Ambos dizem para ele parar de usar suas células cerebrais inexistentes, e que eles vão usá-lo para quebrar Tashima, então ele deve apenas se concentrar na sua cadência. Eles então lhe dão um empurrão que o impulsiona para frente, e ele persegue Tashima com um espírito renovado. Enquanto isso, Tashima, que já havia previsto que isso aconteceria, lembra a si mesmo que Aoyagi está se aproximando deles em breve, então ele só precisa aguentar por um tempo. Com base em sua observação de Onoda, ele sabe que Onoda só consegue aguentar até 40 segundos quando entra no modo de potência total. Então, quando Onoda aumenta a cadência para andar lado a lado com ele, Teshima decide apenas aguentar por 40 segundos, porque acha que Onoda vai desacelerar depois disso. Ele mantém uma alta velocidade por 40 segundos e pensa que venceu, mas, para sua surpresa, Onoda mantém a alta cadência e o ultrapassa após 40 segundos. Tadokoro faz uma pausa e discute com Kinju como as posições dos alunos do primeiro e segundo anos no final da volta determinarão o vencedor. Teshima fica irritado ao ver Onoda passando por ele, então tenta persegui-lo com suas pernas de aranha, e nesse momento, até Naruko e Imaizumi o ultrapassam. Ele entra em modo de negação ao ver seu plano não funcionar enquanto Onoda quase perde a consciência e Naruko o segura para evitar que ele caia. Ele lembra que todos eles chegarão ao Inter High juntos enquanto Naruko e Imaizumi pensam sobre como não podem competir com os alunos do terceiro ano com sua resistência atual. Aoyagi se aproxima de Teshima, que lhe diz para deixá-lo para trás, mas Aoyagi responde que irá puxá-lo e que eles chegarão ao Inter High juntos. Aoyagi e Teshima começam a perseguir os alunos do primeiro ano juntos com um estilo sincronizado, e Makishima faz uma pausa também para ver o resultado da corrida. Tadokoro declara que os alunos do segundo ano vencerão devido à sua experiência e melhoria no último ano. Enquanto isso, os jogadores chegam à descida, que é a última parte da volta e que eles têm que percorrer no escuro. Naruko e Imaizumi se preparam para aumentar ainda mais a velocidade no escuro, e ao começarem a descer, Onoda começa a sentir medo devido à alta velocidade no escuro. Teshima e Aoyagi mantêm seu movimento coordenado, o que os faz acelerar ainda mais, e Tadokoro se lembra de como ambos permaneceram fortes mesmo quando os outros do segundo ano deixaram o clube. Eles continuam perseguindo os do primeiro ano, e nesse momento, Onoda tropeça em um solavanco na estrada, o que faz sua velocidade diminuir, e os do segundo ano o ultrapassam. Naruko decide ficar para trás para ajudá-lo, mas Imaizumi o repreende dizendo que ele deve continuar visando a vitória e que é um campo de batalha no qual não podem se dar ao luxo de mostrar fraqueza. Ele lembra que Onoda quer que eles vão para o Inter High e que, além de sua cadência, outra coisa extraordinária sobre ele é que ele tem uma vontade extraordinária, devido à qual ele persistirá e vencerá. Com apenas 200 metros restantes, Teshima diz a si mesmo para ultrapassar os alunos do primeiro ano. Mas para sua surpresa, Onoda se aproxima dele, mesmo que eles o tenham deixado para trás. Onoda até sorri enquanto os persegue, o que assusta Teshima, e Aoyagi grita para ele parar de olhar para trás. Ele lembra que é a última vez que podem ir para o Inter High com Tadokoro. Enquanto isso, a última curva em direção à linha de chegada chega e todos se preparam para correr mais rápido nos últimos 100 metros. A atmosfera muda à medida que todos assumem uma postura de dança, e Onoda começa a ficar para trás porque nunca fez uma pose de dança antes. Ele move as mãos para o guidão inferior, o que automaticamente desloca seu peso para baixo e entra em uma pose de dança. De repente, sua velocidade aumenta e ele alcança os outros, e com 100 metros restantes, os alunos do segundo e do primeiro ano correm lado a lado em direção à linha de chegada. No último momento, Kinju pensa em como os corredores têm que dar seu sangue, suor e lágrimas nos últimos metros para fazer o sprint final, para que qualquer um deles possa vencer. Todos os alunos do segundo e primeiro ano colidem uns com os outros e forçam seu caminho para a frente, mas no final, os 3 alunos do primeiro ano cruzam a linha de chegada primeiro, com uma distância de apenas alguns passos à frente dos alunos do segundo ano. Eles não param por aí, mas continuam pedalando, já que os 1000 km ainda não terminaram e especialmente porque acreditam que os alunos do segundo ano os ultrapassarão. Enquanto isso, Teshima e Aoyagi desabam no chão e, apesar das câimbras musculares, tentam se levantar para continuar pedalando e participar do Inter High. Finalmente, Tadokoro os para e diz que as lesões deles vão piorar se continuarem pedalando e que ainda tem mais um ano para se aprimorarem e participarem do Inter High. Todos choram muito enquanto os alunos do primeiro ano completam mais algumas voltas, e Onoda pensa que pode conseguir terminar os 1000 km. Kinju conta a ele sobre o destino dos alunos do segundo ano, então todos correm para encontrá-los, e Teshima diz que todos devem ajudar os alunos do terceiro ano a vencer o Inter High a qualquer custo. O quarto dia do acampamento começa com chuva, e Imaizumi tem dificuldade para pedalar devido a problemas na marcha e nos freios. Kinju pensa em como os ciclistas têm que pedalar em todos os tipos de clima, seja neve, chuva ou calor escaldante. Logo, Kinju e Tadokoro terminam os 1000 km primeiro, e até Makishima completa essa distância depois de um tempo.
Conforme o dia passa, Imaizumi e Naruko ficam com 30 km enquanto Onoda ainda tem 120 km restantes e Kinju declara que todos têm que completar 1000 km antes da meia-noite a qualquer custo. Onoda continua escorregando na chuva e em um momento, seu pedal acaba quebrando, fazendo com que ele caia. Naruko e Imaizumi não percebem a bicicleta quebrada dele, então Onoda arrasta a bicicleta para cima e de alguma forma desce a ladeira. Os veteranos também não notam a condição da bicicleta dele e discutem como ele não pode terminar a distância, já que sua velocidade diminuiu. Teshima encontra Onoda e percebe que seu ritmo diminuiu por causa dos pedais. Ele dá a Onoda seus próprios sapatos de corrida, que podem se prender aos pedais, e diz que ele precisará de menos força agora para pedalar. Onoda se equipa com as novas sapatilhas e Teshima conserta seus pedais. Onoda então começa a pedalar e sua velocidade continua aumentando cada vez mais, enquanto ele exerce menos força para pedalar. Logo o dia passa e ele cobre as voltas restantes mais rápido do que antes. Com apenas alguns quilômetros restantes, todos torcem por Onoda, e ele também se lembra de como todos o ajudaram e motivaram. Com apenas 10 minutos restantes, Onoda finalmente faz sua última volta ao completar seus 1000 quilômetros, e todos comemoram sua vitória. Onoda vai para a escola um pouco mais tarde do que o habitual e ele se lembra de como Teshima lhe deu as travas para praticar, que também podem se prender aos seus pedais. Ele então canta sua música de anime favorita como um taco estranho e corre para a escola. Na escola, todos falam sobre a famosa dupla Naruko e Imaizumi que vão para o Inter High como calouros, enquanto Sugimoto diz a Miki que só conseguiu completar 650 km devido à sua condição física. Miki diz à dupla que eles parecem mais fortes e quando Onoda finalmente os alcança, ela diz a ele que também parece mais forte após o acampamento de treinamento. Ele começa a explicar para ela como só terminou os 1000 km com a ajuda dos outros. Todos eles então fazem aulas de reposição porque tiveram que faltar às aulas para participar do acampamento de treinamento e todos continuam pensando no treinamento. Onoda pensa em como ele estava até pensando em treinar enquanto assistia anime. Ele se lembra de como Kinju lhe disse que há muitos pré-requisitos para se qualificar para o torneio Inter High, e que ele só levará o melhor time para o Inter High, assim como o time de Hakone. Antes que ele possa revelar quem está incluído na equipe, Tadokoro chama Kinju, então ele sai apressado, fazendo Onoda pensar que não está na equipe. Os jogadores todos fazem as aulas de reposição com muito esforço, e finalmente, para a última aula, o treinador deles entra e diz para irem pedalar para relaxar. Todos fogem enquanto Onoda reclama com o treinador sobre ser inútil. O treinador diz a ele que Kinju planeja formar o time mais forte com Onoda incluído, e então entrega a camisa do Inter High para ele vestir. Ele diz que sua imprevisibilidade o torna um trunfo, e Onoda corre para o time com a camisa para confirmar se ele realmente faz parte do time. Kinju confirma esse fato e diz a ele para começar a treinar para o torneio Inter High de uma vez por todas. Kanzaki diz a Kinju que ele teve a ideia certa ao incluir Onoda na equipe. Mais tarde, todos praticam ciclismo, no qual Imaizumi e Naruko ultrapassam Onoda. Tadokoro lembra Onoda de persegui-los e Onoda começa a sentir o peso das expectativas de todos. Ele continua pensando se conseguirá atender às expectativas de todos, e logo até Kinju se aproxima dele. Ele diz a Kinju que fará o seu melhor e continua pedalando, mas em sua mente ele continua pensando demais e complicando as coisas, por isso sente que não tem força. Todos terminam o treino enquanto Onoda se aproxima deles muito lentamente e todos percebem que Onoda está prestes a cair em uma vala. Onoda não presta atenção ao seu redor, então Kinju acelera em sua direção e o segura antes que ele caia para frente. Ele diz a Onoda que ele não precisa dar o seu melhor, já que o ciclismo é um esporte de equipe e que todos trabalharão juntos. A equipe Sorroku então faz uma reunião onde todos gritam alto e Onoda finalmente começa a sentir que pertence à equipe. Na Academia Hakone, Fukutomi é chamado para assistir à competição que decidirá sua formação para o torneio Inter High, e todos discutem como Manami e outro forte aluno do segundo ano chamado Kuroda têm a chance de participar no Inter High. Manami foge do representante de classe que quer que ele entregue folhetos aos outros e falta aos seus deveres para participar do torneio que decidirá o sexto e último membro da equipe final. Os membros discutem como Kuroda também era um atleta no ensino fundamental, enquanto Manami é um membro desconhecido. A corrida começa e ambos os competidores mantêm um ritmo lento nas dependências da cidade. Logo Kuroda começa a acelerar, mas Manami não o segue, o que faz os outros membros pensarem que Manami deve ter a intenção de ultrapassar Kuroda durante a subida da montanha. Manami mantém seu ritmo durante o percurso na cidade, enquanto Kuroda continua avançando, e Fukutomi percebe que Manami está 2 minutos atrás de Kuroda neste ponto, enquanto faltam apenas 10 km para a prova. O colega de equipe de Manami diz ao representante de classe que Manami está competindo na corrida para se tornar o primeiro calouro regular de todos os tempos. No passado, o representante de classe, que também é vizinho de Manami, diz a Manami que está doente, que ele deveria parar de faltar às aulas e até o leva para um encontro de ciclismo, já que pedalar não é extenuante como todos os outros esportes.
Manami luta muito enquanto pedala com ela, mas ele continua em frente e, embora nunca pedalem juntos depois disso, a representante de turma lembra como Manami passou a amar o ciclismo depois. No presente, Manami aprecia sua conexão com a natureza e se sente vivo enquanto pedala subindo as encostas da montanha. Ele aumenta sua velocidade e logo alcança Kuroda, mas Kuroda o bloqueia para que ele não passe. Kuroda continua bloqueando-o estrategicamente e até Manami admite que ele é um escalador muito habilidoso, mas ele diz a Kuroda que em breve o ultrapassará em uma subida reta. Nesse momento, uma rajada de vento sopra e Manami aproveita o vento para acelerar, devido a isso ele finalmente ultrapassa Kuroda. Manami vence a corrida e se torna o 6º membro da equipe de ciclismo de Hakone que participará do Inter High. Os calouros de Sorroku visitam a enorme casa de Makishima com Tadokoro, onde ele os avisa para não tocarem em nada. Tadokoro passa pela sua pilha de comida e depois todos assistem a um vídeo de uma corrida de revezamento de estrada que está acontecendo na trilha de Hakone, onde terão sua corrida no torneio Inter High. Makishima lhes fala sobre a dificuldade do percurso e como eles terão que competir com 120 corredores ao longo de muitas horas. Ele comenta ainda que apenas dar o melhor de si não é suficiente, já que o Inter High é uma corrida de 3 dias, e na qual Fukutomi caiu no ano passado, fazendo com que até Kinju caísse com ele. Um ano atrás, na prefeitura de Hirashima, Fukutomi e Kinju correram à frente de todos durante o 2º dia do torneio Inter High. Fukutomi diz a ele que o Inter High tem sido uma grande decepção para ele, especialmente porque costumava correr milhares de quilômetros com seu irmão e pai, que eram corredores profissionais. Ele diz a ele que aqueles que estão lutando para alcançá-lo eventualmente falharão, e então pergunta a Kinju se ele é realmente forte o suficiente para vencer contra ele. Ele acelera, mas Kinju facilmente o alcança. Kinju então o alcança várias vezes e Fukutomi começa a pensar que ele realmente é forte, já que está pedalando em um calor tão intenso com ventos contrários fortes. Fukutomi continua correndo à frente mesmo quando há ventos contrários fortes, o que faz Kinju se perguntar como ele está pedalando sob tanta pressão. Enquanto Kinju continua ao seu lado, Fukutomi diz a ele que há uma ladeira íngreme no final da subida que ele não conseguirá subir devido ao cansaço e com 60 km restantes. Ambos os jogadores continuam se seguindo. Quando faltam apenas 5 km, Kinju lembra a si mesmo que vencerá a segunda etapa por causa dos esforços de sua equipe, e até Fukutomi começa a sentir muita pressão de Kinju. Ele tenta mudar de marcha para acelerar, e Kinju aproveita esse movimento para ultrapassá-lo. Isso desencadeia Fukutomi, que pensa que todos os outros são inferiores a ele, então ele entra em pânico e agarra a camisa de Kinju por trás. De repente, ambos perdem o impulso, e quando suas bicicletas colidem, eles caem na estrada. Kinju ainda consegue... Apesar de seus ferimentos, e diz a Fukutomi que ele vai vencer. Ele começa a pedalar lentamente em direção à linha de chegada, com apenas 2 km restantes, e no final, 3 dos jogadores de Hakone chegam ao objetivo primeiro. Kinju chega em 69º lugar e diz aos seus companheiros de equipe que caiu sozinho, mas Fukutomi então vem até o time e revela a verdade. Ele pede desculpas por agir como um perdedor patético e desesperado e revela que planeja se retirar da corrida no 3º dia para compensar Kinju. Tadokoro então o soca e começa a discutir com ele, mas Kinju o impede de alguma forma. Ele diz a Fukutomi que planeja correr no 3º dia, e que se não vencer, seus pequenos passos se somarão para dar a vitória à equipe. Ele declara que vai vencer no próximo ano. E no presente, Makishima conta essa história para todos os alunos do 1º ano. No passado, após o torneio Inter High, Tadokoro reclama por ter perdido por causa de Fukutomi, e Makishima recebe uma ligação de Todo dizendo que Fukutomi está vindo em sua direção. Eles ficam apavorados porque acham que Fukutomi está vindo brigar com Kinju, mas quando Fukutomi chega, ele dá à equipe alguns pãezinhos no vapor e pede desculpas por ter agido como um perdedor. Ele e Kinju então andam de bicicleta pela cidade, e ele pede um favor a Kinju. Ele pede para correr com ele para que possa se tornar ainda mais forte, e diz que o deixará passar na corrida Inter High se eles estiverem lado a lado novamente. Kinju então prega algumas palavras de sabedoria sobre jogar limpo e justo. E no presente, Kinju mais uma vez declara que vai vencer o torneio Inter High com sua equipe. A equipe de Sorroku chega a Hakone para o torneio Inter High e Onoda começa a entrar em pânico ao ver a empolgação e a correria no local. Até Imaizumi parece bem sério. E então Onoda começa a surtar por não ter praticado receber suprimentos durante a corrida. Makishima o assegura que os alunos do 2º ano cuidarão dos suprimentos e que ele só precisa se lembrar do objetivo final, que é vencer. Isso tranquiliza Onoda e ele também se lembra de que precisa devolver a garrafa de Manami para ele. Enquanto isso, Manami vai para o local de bicicleta porque perdeu o ônibus oficial, e Onoda recebe seu número oficial para a camisa. Os jogadores da Academia Hakone chegam com todo o glamour e brilho, mas Onoda percebe que Manami não está com eles. Logo, os jogadores de Hakone vão para o palco e Manami corre com eles, já que chegou atrasado.
Onoda corre pra frente quando vê Manami e acena sua garrafa de água pra ele. Então Manami também pega o microfone e anuncia pra Onoda que ele está aqui. Após esse reencontro constrangedor, os repórteres entrevistam os jogadores de Hakone, enquanto Imaizumi olha ao redor para procurar Mitsuji, que o derrotou na corrida do ensino fundamental, colocando uma distância de 5 minutos entre eles no final. Nesse momento, Mitsuji vai até os repórteres para explicar sua bicicleta incomum, que tem um selim mais alto que o normal e guidões mais longos. Em seguida, ele pula no palco e declara que vai esmagar a Academia Hakone. Ele nota Imaizumi na multidão, então o chama de fraco na frente de todos e conta a todos como ele o derrotou com uma diferença de 5 minutos. Imaizumi responde que não usará táticas desonestas como ele, mas que desta vez o derrotará de forma justa. Ao que Mitsuji revela como ele disse a Imaizumi na última corrida que a mãe dele morreu, o que fez com que a velocidade de Imaizumi diminuísse. Ele então declara que nunca abandonaria a corrida, mesmo que sua mãe morresse, e Naruko avança para defender Imaizumi também. Quando as coisas começam a esquentar, Fukutomi diz a Mitsuji para resolver sua disputa na estrada, então ele sai junto com sua equipe. Mitsuji então entra em uma discussão com seu antigo capitão de equipe, quando ele ordena que use honoríficos com seu nome e diz para servi-lo. Imaizumi então declara que derrotará Mitsuji a todo custo. E mais tarde, Miki e os outros reúnem suprimentos para a equipe. Ela entrega a garrafa de água aos jogadores antes de a corrida começar, enquanto Onoda começa a ficar nervoso como de costume, então Makishima assegura que ficará de olho nele. Onoda cai, então outro jogador o ajuda e ele finalmente começa a se sentir menos nervoso e mais animado. Miki então diz para ele se divertir. E finalmente, a corrida Inter-High começa. Antes da corrida, Onoda diz a sua mãe que vai ficar fora por 3 dias para uma corrida, mas ela acredita que ele está apenas falando sobre algum anime como um taco. Ele diz novamente a ela que está no clube de corrida competitiva, e ela pergunta se Naruko e Imaizumi irão com ele, o que a tranquiliza. A corrida Inter-High começa quando a frente do pelotão começa a se mover, e como de costume, Onoda começa a ficar nervoso. Finalmente, Naruko começa a puxá-lo também, e Imaizumi diz a ele que a corrida inicial é apenas um desfile para os espectadores, o que significa que a verdadeira corrida começará depois disso. Naruko comenta que eles deveriam tentar ficar em primeiro lugar todos os 3 dias, e Imaizumi argumenta que uma corrida de estrada só tem um vencedor no final. Todos decidem ficar em primeiro por pensar demais, até mesmo os do terceiro ano. E logo Manami também pedala atrás para dizer a Onoda que eles terão uma verdadeira batalha em breve nas montanhas. Finalmente, os corredores atravessam o viaduto, após o qual todos realmente começam suas corridas. Os ciclistas começam a aumentar a velocidade juntos, e até Naruko ultrapassa Onoda para se juntar a Tadokoro. Como o percurso do primeiro dia consiste em 50 km de superfície plana, todos os velocistas se preparam para vencer a corrida primeiro e até Tadokoro, e Naruko decide ganhar a corrida, já que sprintar é a sua principal qualidade. Todos os melhores velocistas da escola ultrapassam todos os outros, e Tadokoro diz a Naruko para esperar até que tenham ultrapassado todos, antes que possam aumentar seu próprio ritmo também. Kanzaki pega Miki e os outros jogadores para levá-los aos pontos onde fornecerão os suprimentos aos jogadores, e ela diz a Sugimoto que há marcadores em várias posições que registram a posição de cada jogador, o que também é comunicado aos outros jogadores para que todos fiquem informados sobre o que está acontecendo na corrida. Finalmente, Naruko e Tadokoro começam a acelerar assim que todos os velocistas já avançaram, enquanto Fukutomi pergunta ao seu próprio velocista chamado Izumida sobre seus sentimentos em relação à corrida. Os outros jogadores percebem que Tadokoro e Naruko estão batendo cabeça enquanto avançam em vez de se moverem um atrás do outro, o que os faz pensar que Soroku tem algum tipo de plano estratégico especial. Mas, na realidade, Naruto e Tadokoro apenas discutem entre si sobre quem chega primeiro. Com o primeiro ponto de controle a apenas alguns quilômetros de distância, um velocista chamado Shibata avança à frente do grupo, mas logo Naruko e Tadokoro o alcançam e o ultrapassam. Eles continuam brigando entre si sobre liderar a corrida, enquanto Kinju diz a Onoda que colocou os dois juntos porque sabia que a competitividade entre eles não os deixaria perder para mais ninguém. Enquanto Tadokoro e Naruko continuam a bater de frente, Izumida de Hakone os alcança suavemente e diz que é o homem mais rápido de Kanagawa. Quando eles tentam acelerar, ele mantém o ritmo com eles, e diz que esteve treinando o verão todo para ganhar músculos para o Inter-High. Ele então acelera rapidamente à frente deles e diz que nem está competindo seriamente com eles neste momento. Tadokoro e Naruko tentam alcançar Izumida, mas ele continua acelerando à frente e a distância não diminui, o que os faz perceber que ele é realmente bom. Enquanto isso, Fukutomi pedala atrás do grupo para se encontrar com Kinju, e diz a ele que sua arrogância o fez agir mal no último torneio Inter-High. Mas desta vez, ele o vencerá de forma justa com a ajuda de sua equipe mais forte. Kinju responde que ele também criou uma equipe impecável para vencer o time do Inter-High e que eles começarão tomando o primeiro ponto de controle. Fukutomi exibe que os melhores velocistas de Soroku não podem tomar o primeiro ponto de controle devido a Izumida, e na frente da corrida, Izumida diz aos jogadores de Soroku que eles deveriam ter trabalhado juntos para ultrapassá-lo.
Nesse momento, o caminho muda quando ventos fortes começam a soprar na direção deles, e Izumida provoca a equipe, dizendo que eles não conseguem nem trabalhar juntos para ultrapassá-lo. Ele diz que falharam como velocistas e lembra como no passado ele ficava para trás de todos os outros ciclistas da Academia Hakone. Um dia, Fukutomi lhe diz para parar de pedalar assim, e depois outro jogador lhe diz que Fukutomi quer que ele encontre sua força para se tornar mais forte. Izumida percebe que deve treinar seus músculos abdominais e das costas para se tornar mais forte e melhorar seu ciclismo. Então ele começa a treinar seus músculos em vez de praticar ciclismo. Na próxima vez que pedala, ele ultrapassa todos devido aos seus músculos, e Fukutomi então lhe dá o 5º lugar em sua equipe como o velocista do time. No presente, Izumida continua acelerando em direção ao primeiro ponto de controle, e Fukutomi diz à sua equipe que, embora a equipe de Soroku seja forte, Izumida ainda vai alcançar o primeiro ponto de controle por causa de sua força muscular e determinação. Kanzaki também impulsiona todos os outros à frente, e eles percebem que os outros velocistas ficaram para trás. Devido a isso, eles quase se juntaram ao pelotão agora. Acelerar para ver quem vai cruzar o ponto de controle primeiro. Enquanto isso, Tadokoro e Naruko continuam discutindo enquanto pedalam lado a lado, o que decepciona Izumida, pois ele acha que a falta de coordenação deles está custando a vitória. Mesmo com 100 metros restantes, eles não elaboram um plano enquanto Izumida continua acelerando à frente deles. Naruko e Tadokoro então de repente jogam fora suas garrafas de água para aliviar o peso, e Naruko fica sério ao fechar o zíper do moletom e mudar a marcha. Ele muda sua postura e acelera em direção a Izumida com a menor resistência ao ar, enquanto Tadokoro também fica sério. Ele respira fundo e revela que tem uma capacidade pulmonar mais forte em comparação com outros atletas, o que significa que pode ter um desempenho melhor do que eles. Ele de repente acelera ao expirar e instantaneamente alcança Naruko. Ambos então ultrapassam Izumida, que se desculpa com eles por subestimá-los e chamá-los de fracassos. Izumida finalmente fica sério e lembra a si mesmo que pode atravessar tudo, já que é a pessoa mais rápida e forte que existe. Ele corre com força para ultrapassar os outros 2 jogadores e os supera. Então Naruko finalmente pergunta a Tadokoro se ele vai cobri-lo para que possa conservar sua energia. Tadokoro lembra a ele que não vai ajudá-lo, já que também está competindo com ele. Então ambos gritam alto e perseguem Izumida novamente. Izumida os chama de lanças desgastadas e com alguns metros restantes, os 3 jogadores dão o seu melhor para vencer uns aos outros. Izumida ainda se adianta e Tadokoro pergunta a Naruko se ele já perdeu além de sua corrida com Imaizumi. Naruko revela que costumava perder quando era criança devido à sua baixa estatura, por isso teve que trabalhar mais duro. Ele faz a mesma pergunta a Tadokoro, que responde que ficou na última posição em sua corrida do primeiro ano. No passado, Tadokoro entrega sua demissão ao Capitão Kanzaki e diz a ele que não pode continuar a pedalar porque desistiu do acampamento de treinamento no 2º dia e porque continua perdendo em todas as corridas. Ele reclama que não consegue perder peso, e Kanzaki diz para ele continuar pedalando, especialmente se quiser desistir. Ele aconselha a melhorar no sprint, o que o fará melhorar em outros aspectos do ciclismo também. E depois, quando Tadokoro tem dificuldade para subir, Kanzaki grita para ele que só ele pode definir seus limites. Tadokoro então faz um avanço enquanto continua pedalando e ultrapassando seus limites, e Kanzaki diz ao treinador que um velocista nunca pode melhorar e vencer se não tiver enfrentado derrotas antes. No presente, Tadokoro relembra sua história triste, e ele e Naruko aceleram ainda mais. Eles alcançam Izumida com apenas 250 metros restantes, enquanto o resto dos corredores mantém um ritmo constante bem atrás deles. Kanzaki e os outros finalmente avistam os velocistas da frente, e percebem que Izumida está pedalando lado a lado com Tadokoro e Naruko. Izumida ainda pensa que nunca pode perder para as lanças desgastadas de Soroku, enquanto Naruko se lembra de como, no passado, ele encontrou alguns ciclistas que acenderam seu amor pelas corridas de estrada, e como ele costumava perder todas as corridas por causa de sua altura. Ele se lembra de como costumava perder todas as corridas repetidamente no ensino fundamental e de como mentia sobre suas corridas para os colegas de classe por vergonha. No presente, ele continua lembrando de suas derrotas, e finalmente, com o poder de seus sentimentos, ele acelera mais rápido do que antes junto com Tadokoro. Eles ambos alcançam Izumida novamente e todos avançam lado a lado com o ponto de controle à frente deles. Nesse momento, um vento forte sopra, derrubando alguns cones em seu caminho, e no último momento, Izumida usa seus reflexos fortes para evitar o cone que surge em seu caminho. Tadokoro e Naruko avançam direto pelos cones, mesmo que sofram alguns ferimentos, e finalmente chegam ao ponto de controle primeiro, com Tadokoro na frente e Naruko em segundo. O resto do grupo ouve o resultado do primeiro ponto de controle, e isso define o clima do jogo, enquanto a equipe de Soroku pedala para a frente. Os jogadores de Hakone deixam-nos passar, e logo Imaizumi começa a liderar todo o grupo. Onoda começa a ficar nervoso, e Makishima lembra-lhe que os seus sprinters garantiram esta posição para eles, então não devem desapontá-los. Na frente, Teshima e Aoyagi parabenizam Tadokoro, e até Kanzaki faz o mesmo, o que deixa Tadokoro um pouco emocionado.
Tadokoro então dá sua própria garrafa de água para Naruko, que jogou a sua fora antes, e Naruko diz a ele que só o deixou ganhar porque ele é o veterano. Eles continuam provocando um ao outro, e Izumida pergunta a ambos por que não desviaram dos cones que apareceram no caminho. Tadokoro explica que ambos estavam apenas pensando em vencer, enquanto ele estava pensando em cair ou tropeçar. Ele diz que suas experiências os ensinaram a buscar a vitória a qualquer custo, enquanto ele tem treinado para o Inter High sozinho, por isso não participou de muitas corridas, e como resultado, não tem muita experiência prática. Izumida percebe que não foi bom o suficiente, por isso perdeu, enquanto os melhores velocistas começam a se juntar ao grupo novamente à medida que todos os corredores se aproximam da montanha Hakone. Makishima diz a Onoda para estar pronto, já que os escaladores vão competir entre si agora, e Midosouji e Manami também se preparam. Logo, Naruko e Tadokoro se juntam novamente à equipe Sohoku, e enquanto todos pedalam em direção à montanha, Kinju conta à equipe sobre o plano para seguir em frente. Ele diz a Naruko e Tadokoro para se moverem para trás da equipe para descansar as pernas e a Imaizumi para liderar a equipe até a montanha. Em seguida, ele diz a Makishima para correr à frente para deixar todos os outros escaladores para trás, enquanto diz a Onoda para liderar o grupo quando chegarem às montanhas. Onoda começa a entrar em pânico, que é seu único movimento característico neste ponto, e quando Kinju lhe diz que só ele pode desempenhar esse papel, ele ganha confiança e declara que vai fazê-lo. Todos entram na área da cidade e os outros escaladores começam a avançar à medida que a dinâmica da corrida muda. Todo de Hakone pedala à frente para cumprimentar Onoda e Makishima, e começa a reclamar sobre suas habilidades e charme inexistentes. Ele diz à equipe de Sohoku que eles vão vencer, já que treinaram intensamente em Hakone. Logo todos se aproximam da área de alimentação, após a qual vêm as montanhas onde Onoda liderará a equipe. Mas a equipe percebe que Onoda está ausente entre eles. Atrás do grupo, um grupo de ciclistas cai no chão coletivamente e Naruko começa a se preocupar que Onoda também possa ter caído. Kinju diz a Imaizumi para liderar a equipe até Onoda voltar. Enquanto isso, Onoda acorda entre os ciclistas caídos. Ele começa a entrar em pânico por ter ficado para trás e até luta para colocar a corrente de volta na bicicleta. Logo outros ciclistas começam a voltar para a corrida, e quando Onoda finalmente se levanta, percebe que é o último corredor de toda a competição. A equipe de Sohoku fica sabendo que Onoda está em último. Então Kinju imediatamente muda sua tática e diz a Makishima para liderar o ataque. Makishima diz que vai liderar a equipe até o pico, assim como no ano passado, enquanto todos entram nas montanhas. Ele começa a pensar em uma estratégia que durará para a equipe na montanha Hakone. Antes que ele possa avançar, Naruko para, e lembra Kinju que Onoda é um escalador que pode alcançá-los. Então eles não devem deixá-lo para trás. Ele deixa o planejamento para Makishima, e Makishima diz a Naruko que eles têm que manter o ritmo se quiserem vencer, o que significa que Onoda ficará para trás. Logo a equipe de Hakone se aproxima deles, e tudo diz a Makishima que eles deveriam competir entre si para decidir o título de Rei das Montanhas, enquanto Manami pode liderar a equipe deles. Então a equipe de Roku percebe que Hakone tem 2 escaladores, o que coloca sua própria equipe em desvantagem, e enquanto Tudu continua tagarelando, um escalador aleatório o ultrapassa. Tudu então decide dar uma lição nele, então usa sua técnica especial chamada Escalada Adormecida para aumentar sua velocidade. Ele ultrapassa o escalador rapidamente e, mais uma vez, desafia Makishima para uma corrida até o pico com ele. Ele revela que foi ordenado por sua equipe a conquistar o 2º ponto de controle, mas ele quer derrotar Makishima antes disso. E Makishima diz a ele que não pode aceitar seu desafio. Tudo lembra que eles precisam resolver sua disputa, já que sempre empatam. E até Makishima começa a sentir todo tipo de coisa, mas ele diz que precisa liderar sua equipe, então não pode correr contra sua equipe. No passado, Tudu encontrou Makishima há 1 ano e ficou impressionado com seu estilo de dança único. Makishima vence a corrida contra ele, e depois disso, eles logo começam a competir um com o outro corrida após corrida. Tudu ganha algumas partidas e finalmente, na última partida deles, Makishima tem um pneu furado a apenas 1 km do objetivo. Então Tudu diz a ele que eles vão resolver a disputa no torneio Inter High. No presente, Tudu continua implorando para Makishima correr com ele, já que é a última corrida deles como alunos do 3º ano, e Makishima até se levanta no selim para assumir sua postura de dança. Então Tudu acelera, mas no último momento Makishima se senta novamente. Outro ciclista de Hakone, chamado Arakita, então diz a Tudu que Makishima não pode correr com ele porque Sohoku não tem outro escalador. E ele lembra-lhe da responsabilidade de tomar o 2º ponto de controle, então Tudu finalmente acelera. Ele continua chorando por não competir com Makishima enquanto acelera. E Arakita diz a Sohoku que eles fizeram a escolha certa ao não competir com eles pelo ponto de controle. Makishima então lhes diz que a maré do jogo mudará em 3 minutos. Enquanto isso, Miki e os outros correm em direção a Onoda e entregam seus suprimentos. Eles então o empurram para frente e Onoda decide ultrapassar 100 ciclistas para alcançar sua equipe. Onoda começa a pedalar e cruza o primeiro escalador ao chegar na montanha. Ele começa a cantar sua música de anime favorita, o que o deixa ainda mais animado, e ele ultrapassa mais 6 escaladores no caminho. Ele se lembra de que tem que ultrapassar um total de 100 corredores, enquanto Tashima diz a Sugimoto que não é impossível para Onoda chegar à frente.
Ele lembra a ele que um perdedor como ele geralmente só evolui quando é levado ao limite, enquanto Onoda continua cantando a música constrangedora enquanto continua acelerando. Ele se aproxima da equipe de outra escola que decide bloquear seu caminho, mas ele os ultrapassa em uma curva, passando por fora, o que o surpreende. Ele continua gritando a letra da música, o que o ajuda a manter o ritmo. E Makishima diz a Arakita que a situação mudará em 3 minutos, já que Onoda os alcançará em breve e que ele não é do tipo que volta atrás em suas palavras. Arakita lembra-lhe que nenhum ciclista pode alcançá-los por trás, já que há grupos de ciclistas atrás deles que bloquearam a estrada, e nesse momento, Onoda alcança o grupo de ciclistas. Ele percebe que não pode atravessá-los, pois a estrada está cheia de ciclistas e seu ritmo começa a cair também. Ele então diz a si mesmo que não precisa pensar muito, mas apenas agir, enquanto Imaizumi diz a Arakita que Onoda não é um ciclista adequado, mas ele definitivamente vai conseguir passar. Onoda percebe o fim do percurso, que é o revestimento da sarjeta, e arriscando-se ele salta na borda da sarjeta e começa a correr à frente. Embora o caminho seja realmente estreito, ele de alguma forma começa a acelerar e até usa o pé para manter o equilíbrio em um ponto. Ele vê uma abertura, então se infiltra no grupo e avança para ultrapassar todos os jogadores. Ele finalmente chega à frente do grupo para passar o 100º jogador e, para seu choque, fica lado a lado com Mitsuji, que lhe diz que sua equipe estava bloqueando o resto dos jogadores. Ele diz a si mesmo que pode derrotar Mitsuji, e ambos começam a competir um com o outro. Mitsuji acelera à frente, mas Onoda o alcança, então Mitsuji decide revelar sua técnica. Ele se inclina para frente de modo que seu rosto fique muito próximo do chão, e após chamar Onoda de insignificante, ele acelera à frente dele em alta velocidade. Onoda lembra a si mesmo que tem uma responsabilidade com a equipe, então ele aumenta sua cadência em 30 rotações por minuto e acelera ainda mais. Ele ultrapassa Mitsuji, que o chama de nojento, mas ele continua acelerando, mesmo quando começa a duvidar se chegará a tempo à sua equipe. Logo, ele avista a equipe de Soroku à distância, então ele se junta à sua equipe novamente e Makishima avança para competir com Todo. Até os membros de Hakone ficam surpresos ao ver um cara com aparência tão patética alcançando-os, e Kinju então transmite a mensagem de Makishima para Onoda, agradecendo-o por ser um escalador. Os outros membros do clube de Hakone se reúnem em um ponto para torcer por sua equipe, e os membros dizem aos calouros que é impressionante andar com Todo, já que ele sobe muito rápido, como se estivesse desafiando a gravidade. Todos então torcem enquanto Todo passa por eles com um olhar sério. Enquanto Todo passa por eles, os alunos do primeiro ano até perguntam se ele está se sentindo bem. Ele se lembra de que precisa alcançar o pico da montanha e nem presta atenção no grupo de fãs que se reúne para torcer por ele. Finalmente, outro ciclista começa a se aproximar dele, então ele pensa que é Makishima, mas acaba sendo outro escalador. Ele diz a si mesmo para abandonar todas as esperanças de competir com Makishima e se lembra de como eles até conversaram antes do Inter-High sobre estarem em boa forma para competir um com o outro. Logo, outro jogador começa a se aproximar dele, mas ele diz a si mesmo que abandonou todas as esperanças relacionadas a Makishima. Os espectadores comentam como o escalador que se aproxima tem um estilo de escalada diferente. Estilo, então Todo diminui a velocidade e finalmente Makishima aparece em sua visão. Todo grita alto que agora se sente ótimo, e ambos avançam para correr os últimos 2 km antes do ponto de controle da montanha. Makishima diz a Todo que Onoda finalmente alcançou a equipe, o que lhe permitiu avançar. Todo diz a ele que tem que agradecer a Onoda por tornar este reencontro possível, e ambos começam a competir para alcançar o pico da montanha. Os outros escaladores também desistem à medida que o ponto de controle se aproxima, enquanto Miki e os outros comemoram ao ouvir que Makishima está competindo com Todo pela primeira posição. Todo começa a reclamar sobre como o céu é azul, e como ele é afortunado por estar pedalando com sua Julieta. Nesse momento, eles chegam ao ponto do último quilômetro, então ambos ficam sérios e começam a competir seriamente um com o outro para resolverem suas diferenças de uma vez por todas. Makishima usa sua técnica de dança da aranha enquanto Todo acelera à frente e ambas as corridas colidem várias vezes enquanto cobrem a distância restante. Eles competem lado a lado enquanto Manami diz a Onoda que eles também irão competir um dia com a mesma paixão e se empurrarão até seus limites. Makishima percebe que, embora já tenha ultrapassado seu limite, pois teve que se esforçar muito para alcançar Todo, ainda está ardendo de paixão. Ambos gritam alto como um par de banshees enquanto cruzam a distância restante e, embora ambos tenham ultrapassado seus limites, continuam correndo à frente. Finalmente, ambos cruzam o ponto de controle da montanha com Todo como vencedor, e Todo então agradece a Makishima por motivá-lo a correr tão rápido. Kinju então diz a Onoda para buscar Makishima com Naruko e Tadokoro. Enquanto isso, ele e Imaizumi avançam para competir com os outros ases pelos 4 km restantes do percurso. Kinju grita que eles vão cruzar a linha de chegada, então Arakita grita a mesma coisa, e os duos de ambas as equipes avançam para competir pela linha de chegada. Imaizumi relembra os esforços que cada membro da equipe fez na corrida, e ele corta Fukutomi para ultrapassá-lo. Fukutomi também começa a perceber que Imaizumi é esperto e não deve ser subestimado,
E enquanto Sorroku assume a liderança, eles mantêm a distância enquanto começam a descer a colina. Alguns espectadores comentam que mesmo que Sorroku esteja liderando atualmente, Fukutomi e Arakita nunca perderam uma corrida quando correram juntos. Fukutomi pergunta a Arakita se ele está pronto, especialmente porque os jogadores de Sorroku estão à vista. Enquanto Todo diz a Makishima que Arakita é um tipo estranho de jogador que se cansa muito facilmente, mas em eventos importantes ele persegue seus oponentes com foco como um animal. Arakita persegue Kinju e Imaizumi de forma imprudente, mesmo quando ele bate em um carro que passa, e mesmo quando seu capacete bate na grade de proteção ao fazer uma curva. Ele diminui a distância entre eles, então Imaizumi estrategicamente coloca mais alguns passos entre eles para que não colidam. No passado, Arakita quebrou o cotovelo no ensino fundamental bem antes de um jogo importante, e depois ele entrou em um colégio que não tem time de beisebol. Ele então se recusa a cooperar na sala de aula e ninguém fica ao seu lado devido à sua atitude desagradável. Um dia, ele decide agir como uma donzela em perigo, então foge para as colinas em sua scooter e encontra o clube de ciclismo de Hakone lá. Ele então começa uma discussão com Fukutomi do nada e até empurra sua bicicleta, mas Fukutomi não cai na provocação, e em vez disso, diz a ele que é forte porque gosta de seguir em frente. Arakita começa a brigar com ele novamente, então Fukutomi diz para ele resolver a questão na estrada e o desafia para uma corrida até a escola. Arakita então corre contra Fukutomi em sua scooter e, para sua surpresa, Fukutomi o ultrapassa enquanto descem a colina. Fukutomi então vence a corrida e, depois disso, Arakita começa a praticar ciclismo como um louco. Ele luta para se manter estável, então Fukutomi o aconselha a olhar para frente em vez de olhar para baixo sempre que estiver na estrada. Arakita decide esquecer seu passado a partir de então, e no presente ele promete levar Fukutomi até a linha de chegada. Ele passa por Imaizumi e Kinju enquanto grita alto como um gorila, enquanto Imaizumi se lembra de como Kinju lhe disse para trabalhar em si mesmo durante os 3 dias do Inter-High para que ele possa crescer como atleta. Os jogadores de Hakone ainda passam por ele, e ele percebe que quer desesperadamente vencer, então os alcança no último momento. Com 500 metros restantes, Kinju e Fukutomi avançam para competir pelos últimos metros, e nesse momento, Mitalsuji surge do nada entre eles. Mitalsuji passa pela equipe Sorroku primeiro. Então Makishima comenta que Mitalsuji não pode alcançar a linha de chegada a tempo, pois está muito atrás. Onoda diz a todos para não subestimarem Mitalsuji, que é muito forte. Enquanto isso, Imaizumi relembra seu passado e tenta esmagar Mitalsuji antes que ele alcance Kinju. Ele tenta acelerar, mas como usou a maior parte da força das pernas, luta para alcançá-lo. E Mitalsuji diz a ele que, para vencer, eles têm que esquecer coisas sem sentido como pontos de controle, mas sim focar apenas na linha de chegada. Conforme seu plano, Mitalsuji muda para a marcha externa quando faltam 400 metros e avança à velocidade da luz, deixando Imaizumi para trás. Ele até pensa em como Imaizumi é tão nojento por trabalhar tanto e como, de acordo com seu plano, ele ultrapassará os Ases quando faltarem exatamente 50 metros para a linha de chegada. Mitalsuji alcança Kinju e Fukutomi, mas eles aceleram, e ambos declaram que vencerão pelo bem de sua equipe. Mitalsuji continua a persegui-los, e ao se aproximarem da linha de chegada, ele decide revelar seu segundo truque, que mostrou antes para Onoda também. Ele se inclina para baixo e acelera, com isso alcançando os outros 2 Ases. Enquanto isso, na linha de chegada, todos os espectadores aguardam os vencedores e logo avistam Fukutomi, Kinju e Mitalsuji, acelerando em direção à linha de chegada. Kinju se lembra de como seus companheiros de equipe deram o melhor de si para movê-lo adiante, e ele avança com o esforço coletivo deles enquanto Mitalsuji fica irritado por não conseguir ultrapassar os Ases nos últimos 50 metros. Os 3 jogadores dão o seu melhor e finalmente cruzam a linha de chegada. Mitalsuji admite aos membros do seu clube que os outros 2 são de fato Ases, enquanto Kinju e Fukutomi também se acalmam ao chegarem às suas estações. As autoridades da partida avaliam os resultados e, para sua surpresa, todos os 3 jogadores cruzaram a linha de chegada exatamente ao mesmo tempo. O anúncio para a cerimônia de premiação do primeiro dia é feito e Tadokoro diz a Onoda e Naruko para descansarem, já que mal conseguem ficar de pé devido às pernas trêmulas. Kinju, Fukutomi e Mitalsuji recebem a etiqueta de primeiro a chegar, que usarão durante o segundo dia, e em seguida Tadokoro recebe o prêmio de melhor velocista. Ele desafia todos os velocistas a tirarem esse título deles, se puderem, e Makishima diz aos novatos que a equipe deles conseguiu 2 etiquetas, o que ajudará o espírito de equipe a longo prazo. Todo recebe o próximo prêmio de melhor escalador e chama Makishima ao palco, já que ganharam a etiqueta juntos. Claro que Makishima não vai porque não quer fazer parte do drama constrangedor. E Manami também vem cumprimentar Onoda. Tudo diz a Onoda para se tornar mais forte e até elogia seus olhos. Ele então diz à equipe de Sorroku que eles vão pedalar até a morte no dia seguinte para saírem como vencedores. Tadokoro de repente fica doente e diz a Makishima para não revelar isso a mais ninguém. Tadokoro diz a Makishima que a equipe não pode se dar ao luxo de ter um membro ausente porque eles têm que vencer, então ele vai melhorar até amanhã e participar novamente. Ele então pede para ele emprestar seu ombro,
E Makishima pensa sobre como um atleta não pode se dar ao luxo de ter um sistema digestivo arruinado. Ele volta para a equipe e mente sobre a condição de Tadokoro para que eles não se preocupem, mas continua pensando na condição dele e em como a equipe não pode se dar ao luxo de perdê-lo. Enquanto isso, Imaizumi continua tendo uma crise existencial porque não conseguiu vencer seu rival do ensino fundamental e finalmente decide que não pode mais participar do Inter High se não conseguir derrotar uma cara feia como Mitalsuji. Ele começa a ir embora e Kinju pergunta se ele está se sentindo bem. Ele então diz a ele que está realmente grato por ter carregado toda a equipe para o primeiro lugar. Do lado de Hakone, Fukutomi elogia o esforço da equipe e diz a Arakita, Izumida e Toudu para descansarem as pernas durante o segundo dia. Ele então pergunta a Shinkai se ele está pronto para o segundo dia, já que realmente não se esforçou muito durante o primeiro dia. Naruko e Onoda tomam um banho que os refresca, e Naruko revela que foi sua primeira batalha em equipe. A mãe de Onoda então vem encontrá-lo porque estava preocupada com ele, e Kinju diz a ela que Onoda fez um ótimo trabalho. Ela ainda não entende direito que Onoda é um ciclista, mas ela diz a ele para ser forte. Pelo bem de sua equipe e para trabalhar duro nos 2 dias restantes. Ela até pede a Naruko e Kinju para cuidarem de Onoda e depois sai correndo. Naruko então promete vencer o Inter High pela 1000ª vez, e até comenta que seria bom se eles pudessem cruzar a linha de chegada primeiro no último dia para que possam estar no palco. Onoda fica ainda mais motivado ao ouvir isso, então ele pede a Kinju para lhe dar qualquer ordem para o dia seguinte, não importa quão dura seja. No dia seguinte, os jogadores chegam ao local para correr no percurso, que tem cerca de 100 km, e todos os times até tiram fotos. Onoda tenta parecer elegante para as fotos e corre atrás de sua garrafa de água quando ela rola para longe dele. Ele então encontra Ishigaki, que costumava ser o capitão do time de Mitalsuji, e Ishigaki fica muito surpreso ao ver Onoda, já que ele competiu contra Mitalsuji no primeiro dia e conseguiu ultrapassá-lo. O segundo dia da corrida começa com a mesma ordem em que os jogadores cruzaram a linha de chegada no primeiro dia. E Onoda se lembra do plano de Kinju de que, por ser uma corrida de longa distância, eles correram juntos como uma equipe com revezamentos no meio. Onoda recebe instruções para levar a equipe para se encontrar com Kinju, e enquanto todos avançam, Makishima percebe que Tadokoro não está com eles. Tadokoro permanece parado na linha de partida, mesmo que todos já tenham saído, e de alguma forma reúne coragem para começar a corrida. Ele percebe que só tem 20% de força, e Makishima também percebe que Tadokoro não conseguirá devido à sua doença. Ele troca com Onoda para começar a liderar o grupo, e anuncia à equipe que estão deixando Tadokoro para trás. Os membros da equipe começam a discutir com ele sobre sua decisão. Enquanto isso, Tadokoro luta para sequer pedalar de forma estável, e Tashima e Ayagi correm para o lado dele para ver como ele está. Ele diz a eles que não está se sentindo bem, então eles decidem empurrá-lo até o pico para que ele possa descer a ladeira e alcançar a equipe a tempo. As autoridades da competição avisam que eles receberão uma penalidade se empurrarem Tadokoro, e logo o outro grupo de jogadores também passa por eles. Tadokoro percebe que foi deixado para trás por todos. Enquanto isso, os outros continuam discutindo com Makishima sobre sua decisão, então ele finalmente cede e lhes diz que Tadokoro não está se sentindo bem, por isso ele disse para o abandonarem. Onoda declara que todos deveriam voltar e ajudar Tadokoro, então Makishima lhe dá um choque de realidade dizendo que ele não pode voltar e depois trazer Tadokoro de volta para eles em seu estado enfraquecido. Onoda ainda pede para deixá-lo ir na parte de trás do grupo. Tadokoro luta para pedalar morro acima. Ele logo avista Onoda na estrada, e Onoda lhe diz que voltou para ele após obter permissão de Makishima, e que Kinju lhe deu uma ordem para liderar toda a equipe até a linha de chegada. Naruko e Makishima começam a descer a colina sem Onoda, enquanto Onoda lidera Tadokoro subindo a colina. E para a surpresa de Tadokoro, apesar do corpo pequeno de Onoda, ele mantém a resistência ao vento no mínimo. Devido a isso, ele sobe facilmente a colina. Outro velocista ultrapassa os dois, e Tadokoro percebe que Onoda está mantendo um ritmo lento por causa dele. Onoda então pergunta se ele quer ultrapassar o velocista, e para entrar no ritmo, pede para cantar a música tema da princesa com ele. Tadokoro inicialmente hesita porque não é um otaku patético, mas gradualmente cede, e ambos começam a cantar a música tema do anime, como se não houvesse amanhã. Logo eles passam o velocista com a ajuda do canto, e continuam cantando com todo o coração. Logo avistam mais 2 escaladores no caminho, e Onoda anuncia que vão ultrapassá-los também. Onoda lidera Tadokoro enquanto ambos ultrapassam os escaladores, e mais uma vez avistam um grupo de corredores à distância. Ele então diz a Tadokoro para cantar a música tema e mudar a marcha quando alcançarem os escaladores para ultrapassá-los. Tadokoro segue suas instruções, devido a isso eles ambos ultrapassam os corredores, e ele começa a pensar que talvez consigam alcançar sua equipe afinal.
Na frente, os membros da equipe de Hakone alcançam Fukutomi, e para surpresa de todos, os membros da equipe de Mitausuji também se juntam a ele. Mitausuji fica ainda mais desagradável quando sua equipe se junta a ele e começa a fazer provocações fracas a Imaizumi, como se sua vida dependesse disso. Ele diz a ele que sua equipe não vai se juntar a ele tão cedo e que ele pode até se juntar ao trem de sua própria equipe, se quiser. Ele então zomba dele por sequer considerar essa oferta, e logo Mitausuji anuncia para sua equipe mudar para a fase 3. Toda a equipe muda para a posição de trem, e acelera à frente enquanto deixam para trás um Imaizumi irritado, que não consegue acreditar que está sendo derrotado. Ele percebe que Mitausuji nunca o considerou como adversário, o que o faz perder a calma e começar a chorar. A equipe de Kyoto Fushimi alcança a equipe de Hakone, e Mitausuji diz a Fukutomi que eles passaram pela equipe nojenta de Sorroku para alcançá-los. Ele pergunta se deve pegar o próximo ponto de controle para provar quem é o verdadeiro vencedor, e Izumida diz para ele ser respeitoso com seus oponentes. Ele chama Izumida de fraco, já que foi derrotado por alguém como Tadokoro, e as coisas começam a esquentar quando Mitausuji diz à sua equipe para mudar para a fase 4. Ele vai para a frente sozinho, e Shinkai diz a Izumida para se acalmar, já que o outro time está apenas brincando com suas emoções. Ele avança para a frente e o desafia para uma corrida até o ponto de controle como o velocista oficial da Academia Hakone. Ambos aceleram para competir um contra o outro e Izumida pensa em como Shinkai é o homem mais rápido na corrida Inter-High, já que ele é o velocista principal de Hakone. Ele e Mitausuji avançam e então ele muda de marcha para acelerar. Mitausuji o alcança e ambos até ultrapassam o carro líder enquanto continuam sua corrida. Logo Shinkai passa por ele e Mitausuji entra em modo de negação, pois não pode acreditar que alguém possa ultrapassá-lo. Ele começa a ter um colapso mental. Então acelera ainda mais, mas mais uma vez, Shinkai acelera facilmente à frente. No passado, Fukutomi e Shinkai são selecionados para participar do Inter-High como alunos do segundo ano. E quando o veterano pergunta a Shinkai sobre seus objetivos, ele diz que quer sair do clube. Mais tarde ele diz a Fukutomi que terá que desistir de muitas coisas se participar do Inter-High. E em vez de ouvir Fukutomi, ele o leva para conhecer seu coelho de estimação. Ele entra em uma discussão com Fukutomi novamente, e não importa o que Fukutomi diga, ele se recusa a ouvi-lo. Fukutomi o repreende, já que sabe que ele não é o tipo de pessoa que abandona suas batalhas, e Shinkai lhe conta como atropelou um coelho recentemente durante uma de suas corridas. Ele diz que agora está cuidando do coelhinho cuja mãe ele acidentalmente matou e que não pode correr agora. Então Fukutomi promete falar com os veteranos sobre ele. Fukutomi então diz a ele para lutar ao seu lado no próximo ano como o velocista principal de Hakone. No presente, a equipe de Sorroku finalmente se reúne com seus 4 membros, e Naruku puxa a equipe para a frente, mas lentamente as outras equipes começam a ultrapassá-los. Naruku tenta acelerar e então diz a Imaizumi para girar e trocar de posição, mas Imaizumi não lhe dá atenção porque continua tendo problemas de raiva. Todos eles continuam pensando nos outros 2 membros e logo outra equipe chamada Kumamoto começa a ultrapassá-los devido aos seus 6 membros. Eles dizem aos membros de Sorroku que Onoda está puxando Tadokoro na parte de trás do grupo, o que deixa todos os membros felizes, pois percebem que Onoda está começando a alcançá-los. Kinju vem pra frente para liderar a equipe e diz a Naruko que até mesmo um as como ele tem que puxar os outros pra frente, quando os outros estão sofrendo. E Maizumi tem um momento de epifania, e se lembra de como parou de correr alguns momentos antes porque não queria mais competir. Kinju então pede para ele correr pelo bem da equipe, mesmo que tenha que andar atrás, e no presente, Imaizumi tenta se recompor. Midosuji continua fazendo caretas feias na frente da corrida enquanto tenta alcançar Shinkai, e Fukutomi diz aos membros de Kyoto Fushimi que Shinkai vencerá a corrida, já que ele sempre foi um velocista rápido com atletismo natural. Midosuji alcança Shinkai e diz a ele que estava apenas fingindo ficar para trás. Ele então pergunta a ele como é atropelar os coelhos e se ele come os coelhos depois de matá-los. Ele continua falando sobre os coelhos e Shinkai comenta que já sabe que ele gosta de pesquisar seus oponentes. Ele continua acelerando à frente, então Midosuji avança à frente dele e começa a pedalar do lado direito. Ele revela que já sabe que Shinkai não consegue ultrapassar ninguém pelo lado esquerdo desde que teve um acidente com o coelho. Ele continua ficando do lado direito, devido a isso Shinkai não consegue ultrapassá-lo, e ele se lembra de como contou aos seus companheiros de equipe sobre essa fraqueza no passado. Seus companheiros de equipe então o aconselharam a simplesmente ultrapassar seu oponente pelo lado direito, e que ele não deveria se preocupar tanto com isso. No presente, Shinkai percebe que sua única escolha é ultrapassar Midosuji pelo lado esquerdo, caso contrário, ele perderá o ponto de controle para ele. Mas quando ele tenta se mover pelo lado esquerdo, ele tem um flashback do coelho e começa a perder velocidade. Os membros de Hakone e Kyoto Fushimi continuam discutindo, e Toku e Fukutomi dizem a eles que Shinkai nunca desistiria, mas superaria sua fraqueza no último momento. Enquanto isso, Shinkai entra em seu modo fera e perde todo o pensamento racional ao começar a perseguir Midosuji como uma fera selvagem. Ele pede desculpas ao seu coelhinho em sua mente e ultrapassa Midosuji pela esquerda quando faltam apenas 500 metros.
Ele então avança e a distância entre ele e Midosuji começa a aumentar. Então Midosuji tira as faixas das coxas, o que aumenta ainda mais sua velocidade. Ele então acelera e alcança Shinkai no último momento. Ambos os jogadores gritam ao máximo para chegarem primeiro e Midosuji continua dizendo a si mesmo que quer dar a última risada depois de vencer e que não pode perder para uma mosca. Ele se inclina ao máximo para frente e Shinkai pensa em como a postura de Midosuji o fará perder, já que ele está inclinado demais para frente e o sensor da sua bicicleta está muito atrás. No último momento, Midosuji empurra todo o seu corpo para trás, o que impulsiona sua bicicleta para frente, e quando ambos os jogadores cruzam o ponto de controle, Midosuji assume a primeira posição. As equipes ficam sabendo do resultado e logo alcançam os corredores da frente. Fukutomi pergunta a Shinkai se ele deu o seu melhor e então diz para ele voltar para o pelotão. Ele diz a Izumida para ir para a frente e logo as equipes chegam ao ponto médio para pegar seus suprimentos e refrescos. Kyoto Fushimi lidera a corrida, seguido pela Academia Hakone, e os alunos do segundo ano de Sohoku asseguram a si mesmos que os 4 membros de sua equipe também devem estar por perto. Sugimoto começa a tagarelar que talvez a equipe de Sohoku esteja exausta neste ponto, mas Teshima diz a ele para acreditar nos esforços de sua equipe. Logo a equipe Sohoku chega à zona de abastecimento onde pegam seus suprimentos e garrafas de água, e Kinju diz a Teshima que eles definitivamente alcançarão a frente na segunda metade da corrida. Kinju diz à equipe que eles vão alcançar assim que Onoda os alcançar, e Makishima comenta que a última parte da corrida é uma subida em direção ao Monte Fuji. Então Onoda definitivamente os alcançará, já que ele é um escalador. Onoda mantém um ritmo constante até terminar a superfície plana, e finalmente, quando ele e Tadokoro chegam à colina, Tadokoro diz para ele acelerar, já que deve estar esperando pela subida. Ambos então aceleram e inicialmente ultrapassam outra equipe no caminho. Onoda parece estar se divertindo, o que faz Tadokoro sorrir também, e eles até cantam a música de anime constrangedora para acelerar ainda mais. Logo eles notam o resto da equipe de Sohoku à distância e Tadokoro começa a chorar. Ele agradece a Onoda por puxá-lo junto, e a equipe tem sua união sentimental quando todos os jogadores se juntam novamente. Kinju elogia seus esforços, e o resto dos membros também admira sua coragem, enquanto Imaizumi pensa em como Onoda muda a atmosfera da equipe onde quer que vá. A equipe fica motivada a vencer novamente, e Kinju ordena que todos comecem a pedalar forte para que possam ultrapassar a Academia Hakone em breve. Na frente da corrida, a equipe de Hakone começa a se desintegrar à medida que os membros param de correr juntos em formação, enquanto Kyoto Fushimi assume a liderança e Midosuji comenta que a equipe está começando a rachar, já que seu velocista principal Shinkai perdeu. Shinkai começa a desacelerar e Izumida pensa em como Shinkai correu brilhantemente todo esse tempo e o quanto ele ansiava por correr com Shinkai quando ele próprio entrou para a equipe. Ele grita para Midosuji que Shinkai nunca perderia para um rosto feio como o dele, e as coisas começam a esquentar enquanto eles começam a discutir, mas Fukutomi o interrompe. Ele diz que os resultados falam por si e Izumida grita de frustração. Midosuji então diz à sua equipe para mudar para a fase 13, o que faz sua equipe entrar em pânico e eles discutem com ele que não podem mudar para a fase 13 tão cedo. Ele diz a eles que farão o que for preciso para chegar à linha de chegada, e até Touko se pergunta como eles vão acelerar neste ponto, já que estão nas montanhas. A equipe de Kyoto Fushimi então muda de formação, enquanto Ishigaki avança para a frente e a equipe avança, deixando seus velocistas para trás. Seus velocistas, que puxaram toda a equipe pelas superfícies planas, ficam para trás e eventualmente param porque estão muito exaustos, enquanto Fukutomi diz à sua equipe que eles também não precisam de peso morto. Fukutomi então avança com Touko, deixando para trás Izumida, que pensa que Fukutomi também abandonou sua equipe, assim como Midosuji. Os oficiais recolhem os sprinters de Kyoto Fushimi que não conseguem se mover mais, enquanto Izumida percebe que Marukita e Shinkai estão ambos com uma aparência muito abatida. Enquanto isso, Midosuji continua tagarelando para Fukutomi na frente sobre como corrida é um esporte para os fortes. Fukutomi diz a ele que apenas os fortes podem sobreviver na corrida, e Mitalsuji então desafia Toudu para uma corrida até o próximo ponto de controle na montanha. Ele não cai na provocação, e Mitalsuji então cruza o ponto de controle sozinho, o que faz os espectadores pensarem que Kyoto Fushimi vai ganhar a partida. Todos começam a torcer por Kyoto Fushimi, o que faz Ishigaki pensar sobre como a coroa passou de Hakone para a equipe deles agora, mesmo que tenham ficado em 9º lugar no ano passado. No passado, os veteranos de 3º ano de Kyoto Fushimi faziam brincadeiras leves entre si, e Ishigaki lhes dizia que o ciclismo é sobre resistência como equipe. Ishigaki então pensa em como a equipe mudou quando Mitalsuji se juntou e como eles são implacáveis agora. No presente, Mitalsuji diz a Ishigaki para se concentrar no ciclismo e abandonar todas as suas emoções em prol da vitória. Ele diz que Ishigaki ainda tem um papel a desempenhar e, em seguida, anuncia a equipe para mudar para a fase 14, na qual todos os jogadores começam a trocar de posições para acelerar ainda mais. Eles continuam acelerando, e quando Ishigaki assume a liderança de Kyoto Fushimi, Fukutomi e Toudu os alcançam. Ishigaki pergunta a Fukutomi por que ele ainda está os perseguindo, já que eles estão exaustos neste ponto, e não podem acelerar por muito mais tempo. Ele lembra que ele precisa de um assistente de as para puxá-lo até o fim,
e que Kyoto Fushimi tem 2 assistentes de As, então eles têm mais chances de vencer. Fukutomi responde que toda a sua equipe ainda é uma equipe de campeões que não perderá para Kyoto Fushimi. Miki e os outros discutem o resultado mais recente na van de Kanzaki enquanto esperam na estrada pela equipe líder, enquanto Onoda se assegura de que levará sua equipe à vitória. Izumida diz a Arakita e Shinkai para se manterem fortes, então Arakita grita para ele calar a boca. Ele lembra que ele tem puxado Shinkai neste calor, então está exausto, e Shinkai então milagrosamente revive dos mortos. Ele agradece a Arakita por puxá-lo, e ambos pedalam perto de Izumida. Todos então discutem como ficaram para trás, e Manami diz a eles que vai puxar todos para o lado de Fukutomi. Ele então começa a pedalar e puxar todos os membros da equipe, enquanto Shinkai pede desculpas a Izumida por preocupá-lo. Logo, todos os membros se aproximam de Fukutomi, o que surpreende a equipe de Kyoto Fushimi, e Fukutomi diz a eles que teve que se apressar para impedir que Kyoto Fushimi assumisse a liderança. Manami então troca de posição com Toudu para puxar a equipe. E com 6 km restantes para a linha de chegada, a equipe se prepara para assumir a liderança. Isso irrita os membros de Kyoto Fushimi, e um de seus membros, chamado Mizuta, avança para provar a Fukutomi que sua equipe não é grande coisa. Mas Mitao Tsuji o impede. Ele diz para ele ficar dentro de seus limites e também provoca os esforços da equipe de Hakone. Então Fukutomi lembra que há também outra equipe que se juntará à corrida, então eles devem estar atentos a eles também. Nesse momento, a equipe de Sohoku faz sua entrada com Onoda puxando todo o time, e Mitao Tsuji fica irritado ao vê-los, já que pensava que eles já tinham ficado para trás. Onoda quase desmaia de exaustão, então Naruko o segura, e os outros declaram que a verdadeira corrida está apenas começando. Kinju e Fukutomi se cumprimentam como amigos de longa data, e Kinju diz a ele que, mesmo que sua equipe esteja exausta, eles vencerão devido ao seu espírito de equipe imbatível. Mais uma vez, Onoda começa a cair devido ao cansaço. Mas desta vez Imaizumi o segura, e lembra que ele sempre puxava os outros. Ele diz que todos entendem seus sentimentos e que todos chegarão juntos à linha de chegada, mesmo que ele tenha que puxá-lo o caminho todo. A equipe de Hakone faz uma formação e começa a correr morro acima. Devido a isso, eles passam por Kyoto Fushimi facilmente. Então a equipe de Sohoku segue o exemplo e Makishima também começa a puxar a equipe morro acima. Toudu substitui Manami e começa a puxar o time de Hakone, o que faz Makishima perceber que eles ficarão para trás. Tadokoro então avança para começar a puxar o time, e até Naruko se junta a ele para ajudar. O time de Sohoku forma um trem-bala enquanto todos sobem juntos, e Fukutomi pensa em como o time de Sohoku é assustador, já que todos têm um desespero para vencer. Finalmente, ambas as equipes cruzam o pico, o que leva à batalha final. Imaizumi e Kinju avançam, e Fukutomi também se apressa para competir contra eles na Batalha dos Ases. É isso por hoje, meus caros homens de cultura. Curta e inscreva-se no canal para mais resumos cheios de enredo.